começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Boa noite a você ligado na Bandeirantes. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora. A bola vai rolar. Campeonato Brasileiro, 21ª rodada de 38. De um lado tem o time do Corinthians, do outro Goiás. A bola vai rolar. Você vai se ligar do microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. O futebol da Bandeirantes em campo. O destaque primeiro vem do Timão, vem do Corinthians. Na Bandeirantes, alô, Pedro Ramiro. Um abraço pra você, boa noite. Noite fria, hein, Ramiro? Rapaz, que frio e que garoazinha chata na capital paulista. Tudo bem, Ulisses? Grande abraço pra você. Um grande abraço, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O foco do Corinthians é bem verdade, não é o Campeonato Brasileiro, como o próprio disse o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mais um time misto foi escalado para o time que nesse momento é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro. São 24 pontos, aliás, 23. Uma vitória hoje pode distanciar cada vez mais o Corinthians, que está a 3 do time do Santos, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Yuri Alberto é um dos titulares escalado para a partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes até voltar a aprender a fazer gols, né, o Yuri Alberto? O destaque do futebol da Bandeirantes é do Goiás. Como é que vem o time goiano? O Goiás também é escalado com força máxima, afinal é a única competição que disputa nesse momento. É o 15º colocado com 23 pontos. Técnico Armando Evangelista, que nessa temporada, desde que assumiu o Esmeraldino, tem 13 jogos. São 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 12 gols marcados e 16 sofridos. O Goiás também já está escalado e definido para a partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, microfone Bandeirantes, destaca o Corinthians, mais uma do Timão, diz aí, Ramiro. O Corinthians, que inclusive tem o foco na Copa Sul-Americana, joga na terça-feira contra o Estudiantes, mas alguns dos titulares estão no banco de reservas. Tem desfalques importantes para a partida de hoje. Fagner tem uma lesão muscular na panturrilha e não atua pela camisa do Corinthians neste momento. Rony tem um trauma no tornozelo direito e também é desfalque, além do Paulinho, que passou por uma cirurgia no joelho e só volta no ano que vem, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. O destaque agora vem mais uma do time do Goiás e o Goiás do Brasil Central, diz aí. O Goiás, que está invicto a 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias e 3 empates. Inclusive, um tabu muito grande na Neoquímica Arena. Nunca venceu o Corinthians por aqui. Em 5 partidas, foram 5 vitórias alvinegras. A última vitória do Goiás sobre o Corinthians foi em 2013, no dia 15 de setembro. Um tabu que o técnico Vanderlei Luxemburgo tenta manter até hoje.
O futebol da Bandeirantes traz mais uma do Goiás, diz aí. Quem marcar o gol na partida de hoje marcará o gol de número 500 na Neoquímica Arena a favor do Corinthians. Lembrando que, inclusive, nessas 500 partidas, 500 gols, aliás, que podem ser atingidos hoje, são 315 jogos. O Corinthians, que teve o primeiro na Neoquímica Arena, sofrido e, aliás, marcado também em Itaquera pelo jogador Giovanni Augusto quando vestia a camisa do Figueirense. Do lado alvinegro, Jadson, que já se aposentou, foi o primeiro a marcar com a camisa alvinegra em Itaquera, Ulisses. O futebol da Bandeirantes da Neoquímica Arena, a bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro, mais do timão para a fiel torcida corintiana. O Corinthians que está de olho na lista de pendurados. Afinal, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras. Um clássico na Neoquímica Arena, domingo, e que inclusive tem 12 atletas pendurados. Entre eles, Cássio, Fagner, Caetano, Gil e Matheus Bidu. Fausto Vera, Moscardo, Maicon e Rony. Juan Oliveira, Biro e Yuri Alberto. Se tomarem cartão amarelo na partida de hoje, estão fora do duelo contra o Palmeiras, Ulisses. O futebol da Bandeirantes vem para destacar mais uma do Goiás. O Goiás, que como visitante nessa temporada tem 27 partidas, 11 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Um velho conhecido da torcida alvinegra será titular na partida de hoje. Bruno Melo, jogador que inclusive atuou em muitos momentos como lateral na equipe do Corinthians e foi emprestado pelo time do Fortaleza em 2019. Ele acaba fazendo apenas 13 jogos com a camisa alvinegra e não deixa nem um pouco de saudade, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro, 25 no 25, você, Corinthians e Goiás, a bola vai rolar já, torcedor do Brasil. O destaque do futebol da Bandeirantes é da opinião. Alexandre Pretzel vem pra cravar Corinthians e Goiás, quem é quem pro jogo? Grande abraço, meu caro Ulisses, sempre um prazer imenso. Corinthians, é claro, é favorito mesmo com essa formação aqui. O time do Goiás, com Armando Evangelista, cresceu. O Português chegou, o time estava na zona de rebaixamento. O Evangelista tirou o Goiás do Z4. Mas o Goiás é um time bom hoje, é um time médio. É um time médio para comum, dá para dizer assim. A chegada do Português fez também com que na janela o Goiás trouxesse novos jogadores, principalmente o centroavante João Magno, né? É uma equipe que vai jogar com 3 atacantes, contra o Corinthians que entra apenas com 3 titulares. O resto do time, os outros 8 titulares, estão no banco. Então será que não daria para começar o jogo com 6 ou 7 titulares? Mesmo sem querer forçar todo mundo? Vamos aguardar, porque se o Corinthians ganhar, a estratégia será defendida pelo técnico e vai haver uma grande comemoração. Se o Corinthians não ganhar, aí o Vanderlei vai dizer que a Série A é um campeonato muito difícil. Mas ainda assim, o Corinthians é favorito para somar 3 pontos contra um adversário que nunca ganhou na Neoquímica Arena, Ulisses. Futebol da Bandeirantes, a bola rola já. Tem Corinthians, tem Goiás. Quem vai ganhar o jogo, Pretzel? Tô de olho em você, hein, Pretzel, quando o Corinthians joga. Acho que o Corinthians, viu? Acho que o Corinthians, até nos nossos palpitômetros aqui, inclusive o Capelão estava querendo fazer uma fezinha. Não, foi pra Estrela Bet, jogou 50 Exato, pontos. Viu? Ele olhou pra mim e perguntou, e aí, Pretzel, o que tu acha? Eu falei, acho que dá Corinthians, e ele foi no Corinthians. Mandar um abraço pro Alok, que tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola vai rolar já pra você, de um lado o Corinthians, do outro o Goiás. Como é que é? O que foi, Pretzel? Fala no microfone, abre. Um cara que consegue lotar públicos e tal, mas é um nota 6. Você tá louco, ele tá em Copacabana hoje. Ele não é cantor, ele é DJ, viu? Cantor, vou falar, cantor é... Tu acha que eu não sei, cara? Que João Mineiro e Marciano, Veloso. é dupla, Zezé de Camargo e Luciano. Ô, Ramiro, não sabe que a gente Entendeu? fala É fora DJ. do ar aqui, só pra Ele é brincar. de fora do ar, não. Você errou, Ulisses leva tudo pro você ar. errou e não assume que errou. É tua cara. Atenção, a bola vai rolar em Alok, frente ao viu? Copacabana Alok, Palace, nota inclusive. 6. Tem Corinthians, tem Goiás, tem Corinthians para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já. Você se liga no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Jogão de bola para você. O destaque do jornalismo Bandeirantes, Pedro Gambassi. Boa noite. Oi, Ulisses, abraço pra você, abraço também pra quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Notícia triste do mundo da música. Morreu MC Marcinho, ícone do funk carioca, aos 45 anos. Ele estava internado num hospital em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e teve uma piora no quadro de saúde ontem. MC Marcinho lutava contra complicações cardíacas desde 10 de julho e estava na fila de transplante de órgãos. Com
conhecido como Príncipe do Funk, emplacou hits como Glamurosa e Rap do Solitário. O corpo do cantor será velado na sede do Flamengo, clube do coração do artista, e será aberto ao público. Obrigado. Informação triste aí, o Pedro Cambassi. O futebol da Bandeirantes traz. Quase não saiu triste, hein? Futebol Bandeirantes traz pra você, QG Bandeirantes de Esportes. Soler, cara. Eu vou falar pra você. Traíra, Que né? momento. O quê? Soler é um traíra, né? Não é traíra, não. Inclusive, você tem que se espelhar no Soler, que sabe tudo. Ah, com certeza. Porque você tá criticando o Soler assim, você que chegou há pouco, Pedro? Não, longe disso. Aquele... Eu imagino os comentários. Me agradecer por estar onde você está neste momento, né? Porque se eu não faço o teu credenciamento, você não entra, né? Isso é verdade. Te agradeço demais, Soler. Tá doido. Se espirrar, É o saúde, Futebol irmão. Bandeirantes. Alô, Manuel. Alô, Zaidanas, Minas Gerais, ligado no Futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já. Gustavo Soler, um abraço pra você. Boa noite. Tudo bom, Ulisses? Boa noite pra você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. 21ª rodada já teve o seu primeiro jogo, 0-0 no Maracanã para Flamengo e Internacional. Agora às 9 horas da noite, esta será a única partida entre Corinthians e Goiás. Amanhã, 11 horas da manhã, tem Red Bull Bragantino e Cuiabá no Nabi Abichedi. 4 horas da tarde, transmissão da Rádio Bandeirantes, narração de João Paulo Capelanes, comentários de Cláudio Zaidan, reportagens de Paulo do Vale na inauguração da MRV Arena para Atlético Mineiro e Santos Futebol Clube. No mesmo horário, o líder Botafogo joga contra o Bahia no Newton Santos. Também às 4 horas da tarde, tem América Mineiro e São Paulo no Independência. Domingão, 6h30, o aniversariante deste sábado, Palmeiras joga contra o Vasco da Gama no Allianz Parque. Também às 6h30 tem Atlético Paranaense e Fluminense. No mesmo horário, Fortaleza e Coritiba. Às 7 horas da noite de domingo tem Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio. Campeonato Brasileiro que tem a liderança do Botafogo, 48 pontos. O Palmeiras é o vice-líder com 37, o Flamengo terceiro com 36, o Fluminense o quarto com 34, o Grêmio é o quinto com 33 e o Atlético Paranaense fecha a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América, é o sexto com 32, mesma pontuação do Bragantino, que é o sétimo, Fortaleza o oitavo com 29, Cuiabá o nono com 28, São Paulo é o décimo também com 28, Atlético Mineiro 11º com 27, Cruzeiro 12º com 25, o Internacional 13º também com 25, Corinthians atualmente é o 14º com 24, Goiás 15º com 23, Bahia 16º com 21 e na zona de rebaixamento o Santos é o 17º com 21, o Vasco 18º com 16, Coritiba vice-lanterna com 14, o lanterninha do Campeonato Brasileiro é o América Mineiro com apenas 10 pontos conquistados. Na Série B do Campeonato Nacional tivemos Sampaio Correia 1, Guarani também 1, empate por 2-2 entre Tombense e Ceará, CRB 1, Novo Horizontino 0. Esses os principais destaques deste sabadão de futebol, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e Goiás, Goiás e Corinthians, a bola vai rolar já pra você, torcedor brasileiro. O Soler dando uma passada no futebol do Brasil e do mundo pra você. Futebol Bandeirantes em campo, a equipe técnica na mesa de som, Michelzão Lopes, na externa, Daniel Chingote com Rafael Pellegrini, na central técnica, Roberto Rebeck. Alegria no ar. No Twitter, Alexandre Marques. A bola vai rolar já pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Tem jogão de bola, tem Corinthians, tem Goiás, tem Corinthians. Fique ligado no futebol da Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou!
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital. Invista em você. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Stock Car 2023. Neste fim de semana é a vez do Circuito Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Aqui na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro com boletins informativos. E a corrida é na tela da Band neste domingo. Stock Car. Oferecimento Petrobras Podium, a gasolina oficial da Stock Car. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e Goiás. Vamos escalar os times, começando pelo timão. Alô, Beto Bala, Mauro de Lima, em São Caetano, ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes vem pra escala do timão, manda pro ar, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões.
é felicidade no meu coração. Vai a campo escalado com Cássio no gol, que veste a 12. No setor de retaguarda, 13 Léo Maná, 3 Lucas Veríssimo, Caetano 14 e 21 Matheus Bidu. No meio de campo, Moscardo tem a 44, Giuliano veste a 20 e 33 Juan Oliveira. No ataque, o trio 11 Romero, 36 Wesley e 9 Yuri Alberto. Um repeteco do timão para a fiel torcida corintiana. O timão de Vanderlei Luxemburgo vai a campo escalado com Cássio, Léo Maná, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu. No meio de campo, Gabriel Moscardo, Giuliano e Juan Oliveira. O trio de ataque, Romero, Wesley e o centroavante Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, banco do timão. No banco de reservas, Carlos Miguel, Gil, Fausto Vera, Fábio Santos, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Mosquito, Bruno Mendes, Biro, Murilo e Felipe Augusto. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O microfone da Bandeirantes vem para escalar o Goiás. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou quebrar. O Esmeraldino do técnico Armando Evangelista vai a campo escalado com Tadeu no gol, capitão do time, que veste a 23. No setor de defesa, 2 Maguinho, 3 Lucas Alter, 19 Bruno Melo e 66 Hugo. No meio de campo, 12 William Oliveira, 40 Morelli e 60 Guilherme. No ataque, o trio 70 Anderson, João Magno 45 e 77 Alano. Um repeteco no Goiás. O Goiás, Esmeraldino escalado com Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Hugo. William Oliveira, Morelli e Guilherme, além de Anderson, João Magno e o centroavante Alano Ulisses. No futebol da Bandeirantes, o banco do time goiano. Opções para o técnico português: Ezequiel, Rafael Guzzo, Vinícius e Igor Meritão. Matheus Babi, ex-atleta do Botafogo e também do Atlético Paranaense. Palácios, Bruno Santos e Apodi. Alisson, Edu, Luiz Oyama e Dodô. Este é o banco de reservas, Ulisses. Quem apita o jogo? Jogo apitado por um mineiro da quadro de árbitros da FIFA, Paulo César Zanovelli, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa, ambos mineiros. O quarto árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos de São Paulo e o VAR de responsabilidade do catarinense Rafael Trace. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Agora, a hora de análise e opinião na Bandeirantes. Fala o Alexandre. O Alexandre Pretzel diz aí, tchê. Muito obrigado, Ulisses. Um abraço ao Manuel, é o grande mestre Zaidan, sempre na nossa escuta. Não, um abraço exclusivo, meu. Um abraço grande, Manuel, grande mestre Zaidan. O que eu quero dizer é o seguinte, né? O Corinthians é favorito porque a pergunta é essa: dá para o Corinthians fazer um jogo parecido com a atuação que teve na terça-feira contra o Estudiantes? Contra o Estudiantes fez um primeiro tempo ruim, com força máxima, mas fez o gol. Cruzamento do Rojas, que bate muito bem na bola, e o Gil fez um gol de bola aérea, pegando de primeiro um bonito gol. Mas o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, o Estudiantes foi melhor. Na segunda etapa, o Luxemburgo ajeitou o time, o Estudiantes cansou, e aí o placar de 1-0 ficou ruim, porque o Corinthians jogou para fazer 3, mas não conseguiu, mas ganhou o jogo, e vai jogar pelo empate em La Plata. Agora, hoje, olhando para a tabela, o Inter com as reservas empatou com o Flamengo, somou um ponto importante. O Corinthians tem um confronto direto com o Goiás, a diferença é de 1 ponto do Corinthians para o Goiás. Tem um jogo atrasado, é verdade, o Corinthians, mas tem que tomar cuidado. E aí o Luxemburgo escala apenas 3 titulares, porque o restante dos titulares está no banco. Então, se houver a necessidade, e se o Luxemburgo entender que precisa, é claro, mudar alguma formação ou reforçar o seu time, ele vai buscar os seus 5 jogadores principais. Então o Renato Augusto está no banco, se precisar ele vai entrar. A mesma coisa vale para o Rojas, para o Maicon e para o Mosquito, que eu imagino são jogadores importantíssimos hoje. Tem o Gil no banco também, mas precisa, com o Lucas Veríssimo e Caetano, é bom dar ritmo para o Lucas Veríssimo também, já ir ganhando corpo, né, para que, se chegar numa eventual semifinal da Sul-Americana, o Veríssimo já possa estar mais integrado com a saída do Murilo para o futebol inglês. Então é bem interessante isso da gente ver, né, com essa festa que a torcida do Corinthians está fazendo e cumprimentar a torcida do Corinthians novamente, que o time consiga dar a resposta que o torcedor pede, pelo menos com o seu time meio que descaracterizado.
Luxemburgo, se o Corinthians ganhar, ele vai dizer o seguinte: nós nunca pensamos em rebaixamento. Se o Corinthians ganhar o jogo hoje, ele vai a 27 pontos. Se o Corinthians empatar ou perder, ele vai dizer que o campeonato é duro, que não dá para trabalhar duas competições com a mesma intensidade, com a mesma competitividade. Então, vamos aguardar a bola rolando, mas a expectativa é de um bom jogo de futebol. Hino nacional brasileiro. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E no brasileiro executado, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola vai rolar em 1 minuto e meio. Você ligado, Capricho está lá na casa dele com o cronômetro solto, né? Se não começar às 21 horas, ele enlouquece. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Corinthians e Goiás, Goiás e Corinthians, campo de jogo, Ramiro. Nesse momento, uma festa enorme da torcida alvinegra. Aliás, o que eu engoli de fumaça aqui à beira do campo é sacanagem, porque a festa é muito grande. Inclusive, há uma presença bem mínima de torcedores do Esmeraldino, mas a Fiel comparece em peso na Neoquímica Arena. Um jogo sábado, 9 horas da noite. Expectativa de mais de 36 mil torcedores por aqui, Ulisses. Futebol da Bandeirantes, a bola rola já já para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia que tá pintando no céu aí. Aquele pedacinho de pizza. A bola rola já já. Pretzel, o Corinthians é favorito mesmo com esse time, Pretzel? Eu achei que tem que esperar a bola rolar. No papel, o Corinthians vai ser melhor que o Goiás quase sempre, né? Há muito tempo que a gente não vê o Goiás como uma das forças da Série A do brasileiro. Mas tem que tomar cuidado. Esse treinador português, o Armando Evangelista, ele deixou o Goiás bem mais competitivo. Ele não é da primeira linha dos treinadores portugueses, mas é um cara que estava fazendo um bom trabalho lá em Portugal. E aí o Goiás foi pesquisar, buscou um nome português e achou o Armando Evangelista, que chegou aqui, conseguiu classificar o Goiás para a fase de mata-mata da Sul-Americana, mas o Goiás foi engolido pelo Estudiantes. Perdeu de 5-0 no agregado, né? Então o Goiás tinha esperança de avançar na Sul-Americana, mas a gente olha para o elenco e olha para o time, não há condições de ter duas competições para o Goiás. Então a prioridade agora é não cair. O Goiás terminou o primeiro turno com uma pontuação de 22 pontos. Somou um ponto importante contra o Atlético Paranaense na última segunda-feira. Hoje pode fazer história se conseguir derrotar o Corinthians. Mas isso é plausível? Com a bola rolando pode ser, mas eu ainda vejo o Corinthians competitivo, forte e intenso para tentar ganhar o jogo mesmo com apenas 3 titulares dentro de campo. E mais uma vez, é bom que a gente faça a saudação à torcida do Corinthians. Sábado, 9 da noite. Choveu o dia inteiro em São Paulo. Temperatura baixa. Eu acho agradável, né? Mas a temperatura baixa para muita gente. E ainda assim a torcida lota a Neoquímica Arena. Que torcida do Corinthians realmente apoiando o time. Ulisses Costa. Aí, Pedro Ramiro, alguma coisa mais? 1 minuto já de atrás pro início do jogo. O Capriotti tá brabo, Ramiro. Já ligou aqui pra CBF, inclusive. Deixa eu falar um pouquinho uma informação aqui, Ulisses, sobre o Armando Evangelista. O Pretzel citou bastante o nome dele, técnico de 49 anos, que chegou nessa temporada. Ele, como atleta, foi meio campista e não chegou a nem treinar como, obviamente, como comandante, um time de Série A do Campeonato Português. Ele fez uma passagem muito breve sobre o Vitória de Guimarães, time B, inclusive time hoje comandado pelo técnico Paulo Turra, que há pouco estava no Santos, no Atlético Paranaense, mas é um técnico ainda muito jovem e que nessa temporada tem 13 partidas sobre o Goiás, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. São 12 gols marcados e 16 sofridos. E o detalhe, o português nunca conquistou um título na carreira. Portanto, ele terá força máxima para a partida de hoje, inclusive com um nome muito importante que é o Lucas Alter, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, revelado e convocado pela seleção olímpica e que hoje volta a ficar à disposição. As equipes já estão se postulando, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes. Lamentável, hein, Solé? Tem que receber, pô. Vai começar o jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado. Alô, Galileu Nascimento. Alô, Shirley Campos. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor pro Timão. A bola vai rolar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor. Alô, Kátia Martins. Ei, Kátia, vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, você ligado no microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro, apita o árbitro, toca na bola, João Magno na rola, Selma rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa!
E vem pro jogo o time do Goiás, bola fez outra frente. Aleno dominou bem na marcação. Moscardo perdeu na sequência, faz a falta. Parado o jogo, direito, ataque, é falta para a equipe do Goiás bater. E preocupa o time do Corinthians porque é uma falta muito perigosa. Já toma distância por lá o camisa 60 Guilherme. Ao lado dele também o 19 Bruno Melo. Falta importantíssima no início do jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor, é legal. A bola vai rolar já para você também. A bola vai continuar a rolar porque tem falta o time do Goiás. Parada nesse momento. Ajeita para a cobrança de falta o time do Goiás. Vai na bola, vai para bater Guilherme. A falta. Ajeita, se posiciona Guilherme, camisa 60. Ele vem para a cobrança para o time do Goiás. Você ligado no futebol Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, 21ª rodada de 38. Você curtindo o microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Bidu deitado atrás da barriga do time do Corinthians. Guilherme vem para a cobrança de falta para a equipe do Goiás. Cássio no meio do gol, partiu para a bola, Guilherme correu, bateu em cima da barreira. A bola falta com o time do Corinthians que tenta descer do campo de ataque, aperta na marcação, tenta tirar o timão, é na volta do toque de bola, Coutinho, batida direta pro gol, vai embora. Pega mal na bola, muito forte o Hugo. Hugo enfia o pé na bola, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Hugo, que é um jogador que recentemente passou por oscilações sob o comando do técnico Armando Evangelista, bate mal na bola, tiro de meta pro timão. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa, o visitante, viu como você vive apostando. Estrela Bet jogou o brilho e domina o time da Corinthians, tenta descer do campo de ataque, perde a jogada, continua na intermediária, o jogador que é Léo Maná, o lateral direito vem para o toque de bola, perto do time corintiano. A abertura vem pelo setor de esquerda, protege bem o zagueiro, na volta pelo campo da retaguarda com Bruno Melo, já prende no campo de retaguarda, abriu para Lucas Halter, dominou para Maguinho domina pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a pinta, tentou enfiar no comando, não consegue, vir por baixo, tenta tirar a zaga corintiana, a bola sai. Em lateral para o time do Goiás, bater pelo setor de direito do campo de ataque, lateral para o Goiás cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta, é lateral, melhor dizendo para o Goiás, bater para a direita, vem para a bola, Maguinho bate o lateral para a volta pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o toque para contigo no setor intermediário, recolhe curto no campo de defesa, a abertura foi feita na zaga central, vai para o domínio de bola, Bruno Melo, ele prende o lance, tenta enfiar no comando de ataque, as costas da marcação, subiu de cabeça, põe para fora, tentou tocar na bola, Alano põe para fora, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Levantamento na segunda trave, Alano que chegou nessa temporada ao time do Goiás tentando marcar o seu primeiro gol desde a estreia, bate para fora, tiro de meta para o timão. A bola volta no campo de defesa. Já recolhe o time do Corinthians para sair para o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, dedinho rápido. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. O time do Corinthians sai jogando. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor. Recolhe o time corintiano. Domínio para o setor de esquerda, campo de defesa. Tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Janjo. A abertura foi feita à frente no comando. Domina já pelo setor de esquerda. Prende o lance. Juan Oliveira já prendeu no campo de ataque. Vai para a pinta na marcação. Domínio para o time do Corinthians. Juan Oliveira. Ele vem pro cruzado, levantou na boca do gol nas mãos do Tadeu. Sai do gol para pegar aí. Hein, Pedro? E a oportunidade era boa, porque o Juan Oliveira estava ligado na jogada, mas o Wesley, menino embaçado, que vai para cima da marcação, ousado, perde a bola, parece Tadeu. Sobe o Corinthians do campo de ataque. A bola volta no toque de bola, Janjo mesmo, domina pelo campo de defesa, tenta ser jogado, vem pro toque de bola, time do Corinthians, a abertura foi na zaga central, tenta Caetano para ser para o jogo, ele domina do campo de defesa, volta com o Romero prende do setor intermediário, aperta o timão, bola junta pela esquerda, você comigo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é tonto, bola volta no comando, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo, recolhe novamente no comando, Gi tá ligado, torcendo pro timão, a abertura vem pelo setor de direita no campo de ataque, vai para pintar na marcação, é pela direita, esse Soler não existe. Soler não existe. A abertura vem pela direita com o Léo Maná. Maná domina pelo comando de ataque, vai para frente, abre na quarta zaga, domina com Caetano. Caetano solta a jogada pelo comando de ataque. Domina pelo setor de meio direita, aperta o time corintiano, desceu com o Léo Maná. Ele dominou, vem para a tabela, dá o tapa na bola, partiu para a linha de fundo, prende em cima da marcação. Romero mais atrás, voltou para Romero, cruzou, levantou na boca do gol. Yuri Alberto tentou de cabeça, errou. A bola volta novamente com o time do Goiás que tenta descer, o árbitro para. Marcou a falta do Caetano que chegou tocando na bola, tira, mas o árbitro dá falta para o Goiás bater campo de defesa. E para evitar um contra-ataque do time esmeraldino, fez a falta a equipe do Corinthians. Yuri Alberto sobe de olho fechado de cabeça, não acerta a bola, 0-0.
Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para o jogo. Já recolhe pelo setor intermediário. Vem para o toque contigo no setor de meio de campo. O time do Goiás. A abertura vem pela esquerda com Bruno Melo. Ele prende o lance para o time do Goiás para ser jogando. Gira a jogada na intermediária com o William. William domina do campo de defesa. William Oliveira. Ele vai para a finta. Tenta o break e solta para Morelli. Morelli recolheu pelo direito do campo de retaguarda com Lucas Halter. Halter domina para o time do Goiás. Ultrapassa Nick. Ele vira o gramado. Volta pelo campo de defesa novamente na zaga central. Recolheu Bruno Melo. Ele prende no campo de defesa. Abre a jogada pelo setor de esquerda. Toca para o time do Goiás para ser jogando. A abertura vem pelo campo de retaguarda. Domina campo de defesa. O Goiás está jogando com o seu goleiro que é o Tadeu. O Tadeu domina o outro. Tá onde? Bola foi solta pelo setor de esquerda. É no campo de retaguarda. Domina novamente o Goiás. Bola mal passada. Ela vai embora para a linha de lado. Lateral esquerda. Campo de defesa para Bidu bater para o time corintiano. Bidu bate o lateral. Já recolhe pelo campo de defesa. Vanderlei com as perninhas finas. Domina do campo de defesa. Tenta o toque. Ele vai contigo no campo de retaguarda. Sai jogando o time corintiano com o Léo Maná. Maná domina pelo meio de campo. Abriu para Romero. Romero prende para Maná. Maná domina do bando da bola. Foi solta pelo setor de esquerda. Vai para o drible em cima da marcação do primeiro. Recolheu a jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Tenta enfiar no comando para o toque de bola de Moscardo. Moscardo domina. Abre o lance pelo setor de direita. Deu para toque de bola contigo de Léo Maná. Léo Maná domina para o time do Corinthians. Tenta ser jogando pelo comando de ataque. Vai para a finta em cima da marcação do primeiro. Ele prende o lance e volta para a quarta zaga para Caetano. Caetano domina novamente com Moscardo. Moscardo para Caetano. Caetano prende para o time do Corinthians. Abre pelo setor de esquerda para Bidu. Ele mata no peito. Desce pelo setor de esquerda. Quarta bem o primeiro. Ergue a cabeça. Vai para a nova finta. Puxou meio direita. Pode soltar para Moscardo. Prefere o toque mais atrás para Caetano. Caetano domina para o time do Corinthians. Abriu para a direita no campo de ataque para Maná. Maná prendeu para Romero. Ele abre o compasso, vai para o cruzado. Finta do Romero no primeiro. Por entre as pernas, vem para rasgar. Vem para tirar o Hugo. Põe para fora, lateral Timão na direita. Lance que exemplifica bem a fase do menino Romero. Menino desespero. Perde a bola, sobe o Corinthians. Anderson tomou a caneta do Romero. A bola foi solta dentro da grande área. Moscardo chegou na boca do gol. Vem pra tirar. Bruno Melo chega, toca na bola, põe pra fora. Moscardo ia fazendo o gol na primeira área, na pequena área. Escanteio pro Corinthians bater na direita. Numa que poderia ser uma grande oportunidade pro Corinthians. Moscardo foi desamado ainda na entrada. Vem o Corinthians, Juan Oliveira. É bola do campo de ataque, se posiciona assim, tem que ser dada a notícia. Domina pela direita do campo de ataque, vem Juan Oliveira. Ele bate o escanteio, levantou na boca do gol, afasta o zagueiro, vem para cortar, tira o perigo, bateu muito mal Juan Oliveira. Chega Maná na bola, tentou tocar, vem para ganhar para o time do Corinthians. Tá parado o jogo, tá marcado, lateral, campo de defesa para o time corintiano bater do campo de ataque. Manuel para o time do Corinthians bater. Ele acabou voltando e deu pro Goiás, hein? É verdade, ele volta atrás. Aliás, o árbitro da partida, arremesso lateral, lado esquerdo de campo, Ulisses. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. O comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado. A bola volta para o Yuri Alberto, domina para Douglas. Douglas domina para o setor de esquerda, campo de ataque. Abriu boa jogada para Bidu, abriu o compasso, bateu pro gol em cima do zagueirão. Mergulha bem no meio para tirar Guilherme. A bola sai lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time corintiano bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina no campo de defesa para sair jogando. A abertura vem pelo setor intermediário. O tempo do toque de bola contigo na intermediária. Aperta o time do Corinthians. Lançamento foi feito pelo setor de direita. Na direita prende o lance curtinho. Tenta o levantamento. Caetano soltou jogada. Tenta o toque de bola. Vai ganhar Romero. Ele tenta evitar a saída na linha de fundo. Chegou na bola. Faz o break. Romero. Ele prende, cruza. Levantou na boca do gol. Toque do zagueiro. Vem para tirar. Bola volta contigo. O Bidu tentou o toque de bola. Voltou para Yuri Alberto. Dominou, girou. Vai bater pro gol. Travado na lentidão do Alberto. É na volta do toque de bola com o time do Goiás. Tenta ser jogando. Romero vem para cima da marcação. Yuri aperta novamente, tenta descer o time do Goiás. A abertura vem pelo setor de direito do campo de retaguarda, bola tocada para fora. Lateral, timão direita, Maná vem para a cobrança para o time corintiano. Manual para o Corinthians, cobrar no campo de retaguarda. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. Wesley domina rabisco primeiro. Ele tenta o toque de bola, passa mal. Toca nos pés no domínio do Anderson. Anderson recolhe para o time do Goiás, adianta demais, vem para o toque de bola contigo na intermediária. Árbitro para o jogo. Marcou a falta cometida pelo jogador corintiano Moscardo. É falta, circunferência central do gramado para o Goiás bater. E a segunda falta do Moscardo na partida. Tem que tomar cuidado porque já tem o segundo cartão amarelo. Se tomar mais um, tá fora do clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 9h50 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro.
Continua a Química Arena para você, Corinthians e Goiás, placar de 0-0. Diz aí, Gustavo Solera. Ulisses, amanhã, 4 horas da tarde, estreia da Arena MRV com Atlético Mineiro e Santos, narração de João Paulo Capelanes. Às 6:30 da tarde, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Vasco da Gama, narração de Rogério Assis. Não, peraí. Quem narra o Santos? João Paulo Capelanes. Você tá de brincadeira. É o que sobrou. Puxador de tapete, a bola volta no campo de defesa, tenta o toque para o do setor intermediário, recolhe, é verdade, domínio do campo de ataque, aperta, tenta descer o Romero, chegar da bola, não chega, a bola volta com o time do Goiás, aperta o Yuri Alberto, bola volta, bate no Romero e sai, é lateral para o time do Goiás, bater pela esquerda, campo de defesa, motorista parceiro na 99, e você conta com um pacote de ganhos exclusivo, 99, Alexandre Précio vem para falar da Bandeirantes, e o jogo para você ligado na Bandeirantes, vem no YouTube com a gente, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Dominante, mas vivendo de cruzamentos na área, né? Tem que passar um pouco mais a bola pelo meio de campo, o Juan Oliveira tem que entrar mais, agora falta no Yuri Alberto, então mais bola na área, o Romero ganhando do Hugo, lateral esquerdo, o Romero bem no jogo, no mano a mano, então muito pelo lado direito, né? Pode atacar um pouco mais pelo meio também para tentar o trabalho com o Yuri Alberto de pivô. Você ligado no microfone Bandeirantes, José Carlos curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Francisco Diller, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela audiência, Edson Gonçalves também curtindo o sonsaço Bandeirantes, vem comigo torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, falta Timão pela esquerda. Depois de o Yuri Alberto tentar dominar, fazer a proteção da bola, ele sofre a falta. 2 jogadores do Corinthians da bola, Juan Oliveira e Matheus Bidu. Vem pra cobrança, Ulisses. É falta para o time do Corinthians bater não pela esquerda, sim, pela direita, próximo ao banco de reservas do Timão. Bidu se posiciona de perna esquerda na direita para a cobrança de falta. É falta para a equipe do Corinthians bater. Juan Oliveira na bola. Bidu partiu, levantou, segura a trave. O toque de cabeça do zagueiro, tirou a bola, voltou no toque de bola. Recolhe para o comando, vai para Finto Wesley. Ele prende para o time Corinthians, abriu de esquerda para Moscardo. Moscardo dá o tapa, a bola escapa, volta para Wesley, que domina para o time Corinthians e tenta ser jogando com Bidu. Bidu prende para o setor intermediário, volta a jogada na zaga central, no toque de bola, Coutinho de Léo Maná. Léo Maná desce com a bola dominada, domina para o time do Corinthians, abre a jogada para o direito do campo de ataque, junto para Romero. Romero prendeu para o direito do campo de ataque, vem cruzamento na grande área, balança em frente a marcação, Juan Oliveira. Ele prende o lance, gira para Moscardo. Moscardo toca a bola para o time corintiano. O Goiás todo fechado, só dá Corinthians do jogo. A abertura foi feita à frente do comando de ataque, prende a jogada, Coutinho pela direita, já perdeu o Coutinho na intermediária. Recolhe o time corintiano, vem com o Romero. Por entre as pernas do primeiro, passou, soltou na direita para Juan Oliveira, dominou para o Timão, vai para a finta, deu drible, abriu o compasso, vai tomar o bote, vem para ganhar o time do Goiás e ser jogando no campo de defesa. Romero aperta em cima da bola, chegou para fazer a falta feia. Juan Oliveira vai tomar amarelo, não foi o jogador Maná. Léo Maná vai tomar amarelo. Toma cartão amarelo, Léo Maná. Uma chegada muito forte no setor de defesa, quando tentava escapar da marcação por lá, Lucas Alter. Aliás, quem estava por lá é o camisa 12, o William Oliveira. Ele sofre a falta e leva cartão amarelo, Léo Maná. E aí, Pretzel? O amarelo correto, porque ele teve a intenção de pegar o jogador do Goiás, que pulou. Então a falta bem marcada e o primeiro amarelo, a gente tá revendo, ele não acerta, ele pega um pouquinho, ele dá uma lascada na canela do jogador do Goiás, o amarelo bem aplicado. Em algum momento tomaste uma lascada na canelinha? Várias vezes, uma esfolada e tal, no joelho também. Você tinha canelinha de cristal ou não? Não, pé de ferro, irmão. Peças para o carro, moto caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Tá parado o jogo. Tá marcado o lateral da esquerda, campo de ataque para a equipe do Goiás, bater no lateral para o time do Goiás, com a bola pelo campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, radiador, ou então fluido de freio ou fluido de radiador, meu amigo, escolha quem entende do assunto. Paraflu! Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Goiás, aperta na marcação. Oliveira vem para tocar da bola, ele ganha o lance. Liga para o toque de bola, Coutinho na intermediária, tira o pé da dividida novamente. O Yuri Alberto, ele perde o lance, bola volta com o time do Goiás, que desce pelo comando de ataque. A abertura foi feita pela direita, deu uma pipocada. O Yuri Alberto vem para o toque de bola, Alano prende o lance, já recolhe pelo comando de ataque, vai para frente, soltou para Morelli. Morelli domina no campo de defesa e sai tocando para o time do Goiás, que sai jogando. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou
ficou tranquila, viu como você vive apostando. Estrela Bet jogou, brilhou. A bola volta do campo de ataque, tenta descer o time do Goiás, levantamento foi feito à frente, vem pra tirar. Juan Oliveira poderia ser jogando, dá um bico na bola, põe pra fora, lateral para aqui para o Goiás, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta com o Goiás, ainda campo de defesa, tem posse de bola, Coutinho na intermediária, Bruno Melo prende, sai jogando na sua zaga central com Halter. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 21ª rodada continua para você. Neoquímica Arena, Corinthians 0, Goiás também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Diz aí, Solera! Mais cedo, Flamengo e Internacional empataram por 0-0 no estádio do Maracanã. Na Premier League, futebol inglês, gol brasileiro na vitória do Manchester United. 3-2 para cima do Nottingham Forest. Casemiro foi à rede. A bola volta pelo campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, sai jogando novamente o time do Corinthians. Lançamento vem pelo meio de campo, aperta na marcação, perde o lance, o Julinho não chega porque a bola foi muito mal tocada. Ele chega agora para dominar, tentou ganhar na dividida, não ganha na dividida, perde o lance, tenta descer novamente Maguinho. Ele prendeu para o time do Goiás, abriu para o setor de esquerda, quer para ataque, para o domínio, já prende o lance Anderson. Anderson balançou, tentou a finta, vem para o toque de bola, Moscardo para tirar. Ele tira para o time do Corinthians para ser jogador do campo de defesa. Já domina o time corintiano, o levantamento foi feito à frente, mas põe para fora. Lateral para o time do Goiás, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Alexandre Pretzel, 16 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Corinthians, Neoquímica Arena 0, Goiás também 0. Esta é a 21ª rodada, depois dessa, mais 17 para acabar o Brasileirão, hein, Pretzel? Agora o Goiás deu uma melhorada nos 2 últimos minutos, está mais no campo do Corinthians com dificuldade de sair com a bola, né? O Moscardo tenta trabalhar, mas Juan Oliveira e Juliano até agora mal no jogo. A bola volta com o time do Goiás que domina pelo setor direito, campo de ataque, Maguinho domina, vem pro toque de bola, solta Coutinho na intermediária para Lando, ele prende o lance no campo da retaguarda, Lando volta a jogada na zaga central, Bruno Melo sai jogando, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre a jogada, Coutinho para Guilherme, para Bruno Melo prende pro time do Goiás, na linha de vídeo gramado, tenta enfiar a jogada para o comando de ataque, sobe de cabeça, Bidu vem para fora, é lateral pro time do Goiás, bater pela direita do campo de ataque, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, obrigado pelo carinho da sua sintonia, domínio do campo de defesa, o Divino tá ligado em Quinópolis, obrigado pelo carinho da sintonia, em Goiás, grande Divino, a bola volta do campo de defesa, já domina novamente o Caroline também tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Caroline Maurizi, obrigado pela audiência, forte abraço, alô Adrian Negri, obrigado em Salvador, na Boa Terra, Bahia, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, sai jogando o time corintiano, já prende com o Caetano, abre a jogada para a direita, soltou, é para Maná prende e volta para Cássio rasga a frente, chapa a bola, tenta o levantamento, levanta de varma, completamente errado, a bola volta com o time do Corinthians, Maná domina pelo setor de direita para o time corintiano e sai jogando no seu campo de retaguarda, são 17 minutos de bola rolando, José Carlos, obrigado pelo carinho da audiência, domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, o Goiás ganhou do Vasco, é isso? Ele tá falando aí por quê? Ganhou 1-0, faz tempo. A bola volta do campo de defesa, porque alguém falou aqui que perdeu, não? Não, ele está citando porque o Goiás foi bem num jogo fora de casa, eu acho que ele está querendo dizer isso. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Alô, Hamilton Caetani, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Vem torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro jogo Corinthians, cruzamento na área, Lucas Halter vem para tirar. A bola volta com o time do Goiás que tenta descer do campo de defesa, ela sai. Não entendi o 45 do Goiás agora. O João Magro tinha chance de chegar na bola, deixou sair, mas quem tocou foi o zagueiro do Goiás. Estava perdido no campo, aliás, foi muito parecido até com o lance na curvatura que a bola fez naquele gol do Santos contra o Grêmio. Ninguém achou que a bola ficaria no gramado, mas ela sai para lateral. Oportunidade para o Corinthians no campo de ataque. Maria Fátima, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, vem Yuri Alberto, ele prende para o time corintiano. Abriu jogada no comando, soltou bom lance à frente, linda bola do Juan Oliveira para o Bidu. Bidu domina, vai para a finta, Juan Oliveira passou, Bidu cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça do Yuri Alberto, vai para fora.
subiu bem agora e o Alberto cabeceou no campo direito, tiro de meta para a equipe do Goiás bater. A procura do cabeceio perfeito, levantamento na entrada da grande área e o Alberto sobe mais que Bruno Melo. Aliás, me parece até que ele apoia em cima do jogador do Goiás, mas ela vai para fora. Tiro de meta 0-0 da Neoquímica Arena. Peças para o carro, bota o câmbio, a Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. Parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Continua para você, 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Corinthians 0, Goiás também 0 na Bandeirantes. Alô, Solera. Amanhã, 11 horas da manhã, tem Red Bull Bragantino e Cuiabá, além de Atlético Mineiro e Santos às 4 horas da tarde. No mesmo horário, tem América e São Paulo, Independência às 6h30, Palmeiras e Vasco da Gama. A bola volta no campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação pelo setor de esquerda, tenta descer o time do Goiás, bola foi junta para Hugo tabela, balança, vem para o toque de bola, solta contigo na ponta, abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque para Anderson, vai cruzar, chega para travar, chega Lucas Veríssimo, põe para fora, escanteio esquerda, campo de ataque para o time do Goiás bater. Primeiro escanteio para o Esmeraldino na partida. Guilherme já toma distância pelo lado esquerdo do campo. Na grande área, quase todo o time do Corinthians, Ulisses. Sil renova sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. É Sil Brasil. É bola do campo de ataque, se posiciona para a cobrança de falta. É falta, é escanteio para o Goiás bater pelo setor de esquerda, levantamento na grande área. Subiu a zaga do Corinthians, tira, vem Cássio para pegar. Segura o goleiro corintiano para ser jogando pelo campo de defesa. Ele tenta ligar a jogada do contra-golpe, bola foi solta à frente, vem para o domínio, a bola acaba saindo para a linha de lado. Correu olhando para trás, não correu Wesley olhando para trás, correu olhando para frente, Cássio lançou, mas enfiou a bola para fora. Tá parado o jogo, lateral para a direita. Foi falta no Cássio na saída aí, hein? E a impressão que deu é essa, tanto que o goleiro do Corinthians acaba caindo e sentindo bastante, mas nessa reposição de bola, a bola faz uma curva absurda, chove e também faz bastante frio e vento na Neoquímica Arena. A bola volta do campo de defesa, o Pretzel fica falando, falta no Cássio, eu falei, não foi, que coisa, caiu. Tá parado o jogo, falta pro Goiás bater pela direita, hein, Ramiro? Agora sim, em cima do Maguinho, pelo lado direito de campo, o Guilherme, o homem das bolas paradas desse time do Goiás pelo lado direito, vai chover na grande área. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Vem, torcedor comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Baixe o Band Play, vem curtir nossa transmissão no YouTube. É para do campo de ataque, vem para a cobrança de que é falta. É falta, a linha lateral do campo de ataque para aqui para o Goiás bater, se posiciona para a bola, vem para a bola Guilherme. Ele bate a falta, levantou, segunda trave, ninguém marcou para tocar para o meio. Vem o Goiás, o toque na mão, mas a volta com o time do Corinthians, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Houve a falta, o árbitro para. Halter faz falta em cima de Romero, falta para o Corinthians bater. Romero protege a bola na entrada da grande área. O Lucas Halter estava em cima do lance, atleta do Goiás faz a falta. Mais uma oportunidade para o Corinthians, que empata 0-0 na Neoquímica Arena. Futebol da Bandeirantes, análise, a opinião Bandeirantes é dele. Alexandre Pretzel, aqui tem conteúdo de Zaid. Só 3 titulares, e aí a gente esbarra na falta de qualidade do elenco do Corinthians, né? É melhor botar... Eu botaria já o jogador titular agora, cara. Botaria o Renato Augusto ou Gustavo Mosquito imediatamente, né? O time do Goiás acertou a marcação e a bola não passa pelo meio agora. 0-0 até agora, correto. A bola volta do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians com o Romero. Romero domina do campo de ataque, tenta o toque de bola, vem pra ganhar. Estica a perna, Hugo põe pra fora. Tá parado o jogo, marcado lateral pro Timão bater. Manual pro time do Corinthians cobrar, você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Domina do campo de ataque, tenta o toque de bola, curtinho novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, já recolhe novamente o time corintiano. A abertura vem na zaga central, tenta o toque de bola, Caetano prende de volta, curtinho na intermediária para Moscardo. Moscardo domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola pelo setor de direita. Na direita tem Juliano na circunferência central do gramado, chama para jogar novamente o Caetano. Caetano domina na direita para Maná. Léo Maná dominou. Linda bola do comando de ataque. Tentou o lance. Vem para o toque de bola Oliveira. Oliveira ganhou para Romero. Tentou o toque na linha de fundo. Aperta novamente Oliveira. Toca na bola e vai para fora. Sai da bola, Oliveira. Se ele sai da bola, ele ganhava o lateral. Colocou o pé na bola, bateu no pé dele. Foi para a linha de fundo. Consequentemente, tiro de meta para o Goiás, hein, Ramiro?
Faltou a malandragem para o Juan Oliveira, jogador de 23 anos que tem contrato até o fim do ano com o Corinthians. Acaba ganhando arremesso, aliás, de tiro de meta, o time do Goiás. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no campo de defesa, vem Juan Oliveira, domina muito mal, vem para concentrar a jogada. Moscardo toma falta. Tá parado o jogo, falta para o time do Corinthians bater. Depois de uma pancada mais forte do Morelli, que entrou na partida também para ajudar mais nesse setor de defesa do time esmeraldino. Sofre a falta. Oportunidade bem na circunferência central do gramado, Ulisses. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda, Pretzel. Para amarelo não deu agora o Zanovelli, porque houve um pisão no pé do Moscardo. Como o Moscardo é bom jogador, hein? Vai fazer hora extra do Corinthians. Provavelmente em janeiro ele já tá vendido. A bola volta do toque, ele para contigo no setor intermediário, vem para a finta, tenta o toque, o time do Corinthians para ser jogando, recolhe para a direita, vem para o toque, Juliano prende o lance, tenta o levantamento à frente para Romero abre para toque de bola de Maná, Léo Maná domina para o time do Corinthians, abre a jogada na direita para Juliano para Romero domina para o time do Corinthians, tenta o toque, é para frente no comando de ataque, vem na esquerda para afastar o zagueiro, tira, é na volta do toque, ele para com o time do Corinthians que está jogando no campo de defesa, a abertura vem pelo setor de meio de campo na intermediária, prende o lance, Juliano prende o lance para o time corintiano no campo intermediário de ataque, arma a jogada com toque de bola de Juan Oliveira prende o lance para o time corintiano, já abre pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola para Bidu domina do campo de defesa para o time do Corinthians, tenta o toque de bola para o Wesley, vem para a finta, ganha lateral, chega tocando na bola, Maguinho põe para fora, lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater, manual para o Timão cobrar, motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo, 99, acabou de chegar para mim aqui hoje, hein? 6 graus centígrados na noite da capital de todos os paranaenses, Curitiba. 6 graus centígrados, é bom estar bem informado. E domina o time do Corinthians, bola foi chuta para Juliano. Ele prendeu, deu para o William Alberto, girou, perdeu, voltou na direita para Romero. Ele ergue a cabeça, Romero. Olha o Wesley lá do outro lado, livre. Ele bateu muito mal, fraquinho para Tadeu fazer a defesa. E foi uma jogada tramada entre Yuri Alberto e Juliano. No fim, o Romero acabou batendo fraco. O Pretzel falava há pouco do Moscardo. Eu falei que uma pessoa muito ligada ao jogador, que inclusive participou do processo de renovação de contrato dele no Corinthians. E a informação é a seguinte, ele não tem proposta agora, mas o que me passou essa pessoa é que numa futura venda, há uma grande possibilidade do Corinthians tirar uma bufunfa. Até perguntei qual que é a multa. Olha, eu não vou te falar agora, mas tenho certeza que o Corinthians vai ganhar muito numa possível transferência, foi o que me disse essa pessoa. A bola volta do campo de defesa, recolhe do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, bola foi solta, frente o Wesley, tentou chegar, a bola não chega, é na volta do bate-rebate, tentou buscar, toca na bola para sair, jogando para o Timão pelo campo de defesa, ele prende a jogada para Veríssimo, recolhe Lucas Veríssimo, está jogando para o time corintiano, abriu para a direita no campo de ataque, vai para o toque de bola contigo na intermediária, domina o time do Corinthians, tenta descer novamente com Juan Oliveira já prende no campo de defesa, gordo pra caramba, para foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, parece um leitão, a bola volta no campo de ataque, tenta o toque de bola, o time do Corinthians, para ser jogando lançamento, Juan Oliveira prendeu, abriu boa bola, Juan Oliveira soltou para Bidu, levou para a linha de fundo, ficou no chão, tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Timão bater, fica no chão reclamando, falta pro Corinthians, linha lateral da área pela esquerda, campo de ataque. Para uma grande reclamação do Alano, que acaba fazendo a falta em cima do Matheus Bidu pela ponta esquerda de campo. Ele disse: "O professor, não fiz nada." O técnico Vanderlei Luxemburgo conversa bastante com o Léo Maná, que é o mensageiro desse Corinthians. Vem pra bola, Juan Oliveira e Matheus Bidu. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É falta para o Corinthians bater. Bidu partiu para a bola, levantou no gol, toque de cabeça do zagueiro, vem para tirar. A bola volta para Juan Oliveira. Domina para o Corinthians, levantou no gol, tentou o toque. O Alberto passa por todo mundo. Ela volta para Moscardo domina para o time corintiano, deu na meia direita. Recolheu novamente Juliano para Moscardo. Ele prende para o setor de direito do campo de ataque. Leva para dentro do toque de bola contigo no setor intermediário, vem para buscar a jogada do time corintiano, a abertura foi feita no toque de bola com Veríssimo, prendeu pelo setor de esquerda, cruzamento do Bidu, lançou na grande área, tenta o toque de bola, errado, Juan Oliveira, ela volta no toque de bola, domina Romero, ele prende para o time do Corinthians, vai para a quinta, faz o break em cima da marcação da linha de fundo, busca a jogada, Romero tentou o drible, escapa na marcação do primeiro, perde o lance, aperta na marcação, o time do Goiás vem para cortar o perigo, afasta Dani Morelli, é na falta do campo de defesa para o time do Corinthians, já domina o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola com o
contigo no setor intermediário. Domina novamente o time corintiano, tenta ser jogando. Recolhe pelo setor de esquerda. A abertura foi feita pelo setor de direita no campo de retaguarda. Aperta o time corintiano. Bola foi solta na direita. Domina pelo comando de ataque. Vai para frente em cima da marcação do primeiro. Domina novamente. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando. É na zaga central. Bola foi solta pelo setor de esquerda no campo de retaguarda. Abertura, marcação. Bola foi solta à frente. Domina o time do Corinthians. A abertura vem pro toque de bola com o Oliveira. Prendeu, soltou pelo setor de esquerda. Lento demais para chegar na bola. Cochila, Bidu perde, mas o árbitro para. Marcou falta para o Corinthians, bateram pro Goiás, né? Não dá nem para entender o que o árbitro está tentando fazer nesse momento. Os próprios jogadores não estão entendendo. De fato, ele devolve a bola pro Corinthians porque o 60 Guilherme estava reclamando muito. E atrapalhou também a jogada do time do Corinthians, o árbitro. Tá parado o jogo, recomeça o jogo. A bola volta, faz tempo e queima, hein? Domina do campo da retaguarda, vai pra finta, tenta descer o time do Corinthians. Domina no comando de ataque, vai pro drible em cima da marcação e gosta. Recolheu pelo setor de esquerda, vem Timão. Domina do campo de ataque pela esquerda, domina, vem pra finta em cima da marcação. Oliveira passou o Wesley, ele solta a bola, lance à frente. O Wesley domina, deu pra trás, vai pintar o gol do Corinthians. A bola batida, tentou, toque Juliano. Voltou no comando de ataque, aperta na marcação, vem Bidu. Ele ganha pro time corintiano, tentou partir pela direita, toma falta de novo. Tá parado o jogo, esquerda, ataque, falta para o Corinthians bater. E agora mais uma falta feita pelo Alano, atacante desse time do Goiás, que reclama bastante. É a segunda em cima do Matheus Bidu. Mais uma oportunidade, quase no mesmo lance que aconteceu há 2 minutos da partida. Juan Oliveira e Matheus Bidu se preparam para a cobrança, Ulisses. É bola no campo de defesa, mais gosta, hein? É bola pro time, vou dizer que bate esse Alano, hein, o Pretzel? Verdade, e o Maguinho também fazendo faltas bobas próximas à área. Bola aérea pro Veríssimo, quem sabe fazer um gol de cabeça, que ele sobe muito bem, né? É bola pro Timão, falta cobrada direta na boca do gol, bateu no zagueiro, voltou, toque na mão, o time do Corinthians pede pênalti. O juiz está dando escanteio, fica reclamando o Veríssimo, fica reclamando o Caetano. Para mim, pênalti pro Corinthians bater, vamos ver o que vai marcar o árbitro. Num lance muito confuso, aconteceu aliás na minha frente, mas é até difícil decifrar, porque a bola aparece na entrada da grande área, depois de um cruzamento curtinho do Oliveira, e o João Magro, que estava em cima dela, cai, se atrapalha, encosta pé, mão, tudo em cima da bola. Lance sendo revisado nesse momento, Ulisses. Muito bem, e aí, Alexandre Pretzel? Um lance bem duvidoso, cara. Parece que ela bateu no cotovelo do João Magno, que cai no chão. Parece realmente. Vamos analisar o VAR, tá o árbitro esperando. Bateu no cotovelo, mas acho que vai dar escanteio. Nada. Aquela coisa, se o braço tá no chão apoiado, a bola bate, não é pênalti. Exato. Se o braço tá no ar, indo pro chão e a bola bate, é pênalti. É isso. Porque o jogador está usando de apoio, um movimento natural, né? É bola do campo de ataque, escanteio pro Timão bater, vem Bidu. Bateu o escanteio, levantou na boca do gol, tentou o toque de primeiro, zagueiro afasta, corta, tira dali, bola volta para Juliano. Juliano volta, jogada pelo setor intermediário, volta com o Maná. Maná já prende no campo de ataque, tenta o levantamento para o comando de ataque, tenta descer o time do Corinthians, não consegue, ela volta com o toque de bola de Moscardo. Prendeu pelo setor de direita, abriu para Romero, Romero cruza dentro da grande área, afasta a zaga, voltou para Romero, cruza novamente. Ela passa de primeira, tentou girar, Yuri Alberto, bate pro gol. Ele perde o lance, vem pro toque para Moscardo, ganha, a bola volta no campo de defesa, o árbitro para. De maneira bem errada, porque é o seguinte, a vantagem acontece o seguinte, o jogador tocou na bola uma vez, saiu pro jogo, ele já está em vantagem. Se depois ele tocar na bola e perder a bola, né, é lance normal, entendeu? Houve a falta realmente indiscutível, mas tocou na bola, já está com a vantagem. O próximo lance subsequente ao toque na bola não caracteriza o ganho da vantagem. É pra você, Preto. Pra mim foi o árbitro. Olha o Corinthians, dominou, Yuri Alberto prendeu mal, Yuri Alberto. Vai lamber sabão! Você ligado na Bandeirantes. Pô, tinha o Wesley passando na esquerda. E é bem verdade que a oportunidade que ele podia chutar forte foi com a perna esquerda, que não é boa, uma jogada em que ele estava livre, vai mal na bola, o Yuri Alberto tem mais uma oportunidade. Futebol e o Juliano livre no meio, né? No meio do campo de ataque, vem para a marcação. Romero, impressionante o Romero, hein? Que o Romero melhorou em Pretzel. Solidário, e quando recebe a bola, parte para cima do marcador e está levando vantagem em cima do Hugo. O Goiás não tem mais saída de bola. O Corinthians domina a partida na posse de bola, mas fica só alçando bola na área. Defesa do Goiás bem postada, alivia, e aí fica um bate-volta.
A bola volta do toque, ele para tentar descer o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente com o Juliano. O Juliano já aprende a jogada pelo comando de ataque, tenta abrir pelo comando. Recolheu para o time corintiano, ele vem para a finta, faz o break em cima da marcação, prendeu para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação. No primeiro já prende o lance curtinho no setor intermediário. Ele tenta o levantamento à frente, vai para a finta, tenta o toque, ele para Romero. Romero domina pelo setor de direita, tenta levantar à frente, vai para o toque de bola. Ganha o Oliveira, levou para a linha de fundo, abriu para Romero, tá na área, tentou a tabela, não passou. E dá-lhe contra-golpe, Vinícius na marcação, tenta descer o time do Goiás. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque. Aperta na marcação, cruzamento vem pelo setor intermediário, entrada da grande área. Abertura na direita, Bidu dominou, tentou a finta em cima da marcação, dominou Alano. Ele bateu pro gol, Cássio! No canto direito faz a defesa, o goleiro do Corinthians. Ele tenta ligar o contra-golpe, para foi junta para o Yuri Alberto, tenta ganhar a jogada, não consegue. Ela volta com o time do campo de ataque, com o time do Goiás que se manda para o campo de ataque. Já domina, recolhe pela direita, vem cruzamento da grande área do time do Corinthians, vem para tirar, Bidu tira. A bola volta para o Juliano tenta o domínio, fica no chão, pede Boscardo, ganha a jogada, Bidu ganha, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time corintiano em velocidade, Wesley, ele dominou. Yuri Alberto, zagueirão do Goiás. Que zagueiro do Goiás. Esse Yuri Alberto, cara, enganou todo mundo. Esse enganou todo mundo. 25 milhões de euros o Inter vendeu, hein? Parabéns. Esse presente do Inter, ele faz muita burrada, mas nessa venda ele foi bem, hein? 25 de euros venda do Yuri Alberto. É verdade, só nessa, né? Porque tá acabando com o Inter. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola Coutinho na intermediária, recolhe. Porque você só pega o que é bom do Internacional. Pega o que ele fez de besteira, que ele acabou com o time, que ele mandou um monte de treinador embora, que o Inter corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Fala isso, pô. Você não tem que ficar nessa aí, vender o Yuri Alberto, porque você só fala isso do cara. Parece que o cara só tem isso, só fez isso no Inter, pô. O lamentável é que tu não me acompanha, mas eu te agradeço. Estamos juntos na transmissão. A bola volta do campo de defesa, tá parado, o jogo tá marcado, lateral por aqui para o Goiás, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Manual para o Goiás cobrar, foi bem demais, Che. Lateral, o que você dá de pau nele, um negócio de louco. Não, a gestão não é boa, é um vexame atrás do outro, mas pode ganhar a Libertadores? Pode. Aí tudo estará resolvido, é assim que funciona? Então é. É verdade, tem chance, hein? Tem chance. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, 0 Corinthians, 0 Goiás, alô Solera. Corinthians que segue na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, atualmente é o 13º com 25 pontos, o Goiás é o 15º com 24. Futebol Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola fácil. A abertura foi feita à frente, tenta o toque de bola, recolhe com o Coutinho Maná. Ele prendeu no comando de ataque para Oliveira. Soltou para Yuri Alberto Cisco, levou. Ele toca errado, cara do céu. Meu Deus do céu, o cara domina uma bola de frente para o campo, de costas para a grande área. O Juliano tá aparecendo, vai passando. O que o cara faz? Ele erra o passe de 30 centímetros. Uma parede de futsal, né? Só pisa na bola e escora pro cara chegar. Ele deu para trás. A bola volta do toque de bola. Não é nem para tocar na bola. Vem Juliano também mal, perde a jogada. A bola volta com o time do Goiás, que está jogando no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. E o jogo tá parado, tá marcada a falta. Goiás, direita. Porque tentava subir o Maguinho pela ponta direita de campo. Ele acaba sofrendo a falta do Moscardo. E eu vejo a todo instante Yuri Alberto e Juliano conversando. Gente, vamos trocar mais passes, eu e você, passes eu e você. Só que toda vez que a bola chega, eles não completam a jogada. Guilherme, falta lado direito de campo, Ulisses. Falta pro Goiás bater pela direita, Pretzel. O Moscardo, ele coloca o braço na frente do João Magno. Se não marcasse também... Bandeirinha que marcou, né? O árbitro muito distante. Aliás, o Paulo César Zanovelli, ele se posiciona mal no gramado. Ele tá sempre no meio de dois jogadores, o Zanovelli. Quando os caras estão com a bola, ele tá marcando dos dois. Tem que se colocar melhor o árbitro. É impressionante o posicionamento dele. Falta pro Goiás, Guilherme na bola.
É bola no campo de ataque, falta para o time do Corinthians bater, falta para o time do Goiás bater, é falta para o Corinthians, para o Goiás bater, vem Guilherme, camisa 60, Guilherme, 60, Pretzel, vem para a cobrança, é o número da camisa dele, ajeita para bater, falta 60, é a camisa do Guilherme, ele vem para o levantamento dentro da grande área, é falta para o time do Goiás bater, você ligado no futebol, Bandeirantes bate mal, Bidu tira, a bola volta novamente com o time do Goiás, que elimina no setor intermediário, já tenta ser jogando pelo comando de ataque, vai para a quinta, tanto toque para ser jogando contigo na intermediária, aperta novamente, vem para tocar, Maná na bola, põe para fora, lateral Goiás pelo setor de esquerda, campo de ataque, e aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila, viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou, o tempo não para, Bandeirantes marca. Vamos chegando a 39:30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua, Corinthians e Goiás, placar de 0-0. Diz aí, Gustavo Solera. Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, 48 pontos, e amanhã vai a campo no Newton Santos, pega o Bahia às 4 da tarde. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, tenta descer o time do Goiás, aperta a saga, Corinthians, a bola volta para o setor de esquerda com o Guilherme, camisa 60. Ele abre a jogada para o 66, que é o Hugo. Hugo domina para o time do Goiás, sai jogando pelo comando de ataque, abriu para Guilherme. Guilherme domina, vai para o cruzamento. É bom o cruzamento dele na grande área, recolheu, dominou, soltou na ponta, afasta dali! Vem para tirar de qualquer maneira, toca na bola, vem para afastar o Wesley, ele mete para a linha de fundo, o Goiás chegava com perigo na direita, o Maguinho livre, quase, mas que chance, perdeu o Alano de novo, hein? Que chance, tira do jeito que dava o Wesley depois da chegada do time do Goiás, o Alano tenta escapar da marcação do Caetano, que aliás tem uma passagem por uma temporada no Esmeraldino, volta lado direito, vem Guilherme na bola. Com o amortecedor HG na casa você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. E tudo azul pela frente, amortecedor Nakata não faz esse barulho não. É bola do campo de ataque, escanteio para o time do Goiás, bater, sai Cássio, toca na bola, vem para cortar o perigo, o levantamento foi feito para dentro da grande área, vai embora. Toca de cabeça mal, põe para a linha de fundo, tá marcado o tiro de meta para o Timão bater. Cabeceou muito mal, pegou muito embaixo dela o Bruno Melo, hein? Porque depois do levantamento na segunda trave, o Bruno Melo, aliás, que já foi jogador do Corinthians, é bem verdade, 13 partidas com a camisa alvinegra, acaba perdendo essa bola, 0-0 em Itaquera. A bola volta. No toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians, sai jogando pelo setor de esquerda com Bidu, 0-0. A bola volta no campo de retaguarda. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com o maior corretor independente do país. É isso aí, meu amigo. É cmcapital.com.br/Bandeirantes. Wesley tenta ganhar a jogada, não consegue, ganha do primeiro tempo. Toque de bola contigo no setor intermediário. Já domínio do campo de defesa, prende a jogada pelo setor de esquerda. Aperta na marcação novamente o time do Corinthians com Bidu. Bidu prendeu pelo setor de esquerda, câmera ataque, deu para Romero. Romero domina de primeira, vai passar novamente Maná, domina novamente Romero, deu para Maná, prende pelo direito do campo de ataque, ele arma a jogada para Romero, domina para o time corintiano, já sai jogando contigo no meio de campo, toca a jogada curta com Lucas Veríssimo prende a jogada para Caetano domina para o time do Corinthians, volta para Veríssimo, recolhe para o time corintiano para ser jogando pelo campo de defesa com Romero prende, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, perde, volta, ganha, abriu para o toque de bola contigo na intermediária no meio de campo com Moscardo prendeu na direita para Maná, deu para Romero partiu para a direita do campo de ataque, vai para a quinta, enfia a jogada no comando de ataque, é bom lance à frente, houve a falta, foi empurrado o João Oliveira pelas costas, e o árbitro está dando o tiro de meta, a bola saiu, falta cometida em cima do jogador corintiano, entendeu, com as duas mãos empurrado, ele escorrega e cai, hein, Ramiro? Na minha visão, na verdade, até o João Oliveira acaba escorregando sozinho, tentando subir do campo de ataque. O fato é que ele até pede desculpa à equipe do Corinthians. Bola pro Timão no setor de defesa, Ulisses. A bola volta. Ele foi empurrado com as duas mãos no braço, João Oliveira. É na volta do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Daqui a pouco ele vem com o intervalo, Bandeirantes, ele tá chegando já. A bola volta com o time corintiano, prende o lance. João Paulo Capelanes, o Capela vem aí. Domínio do campo de defesa, o maior narrador do Brasil, vem pro toque de bola contigo na intermediária. Aperta pra ganhar na jogada, Lando. Ele ganha do campo de ataque para a equipe do Goiás. Tenta o toque de bola amanhã, o Capelanes narra o jogo do peixe. Domínio do campo de ataque, vem pra frente em cima da marcação. Recolhe o time do Goiás para ser pro jogo. Motorista parceiro, na 99 você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99, eu só te ajudo, hein? A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. É pelo setor de direita do campo de retaguarda, vai para a pinta, prende a jogada contigo novamente. O time do Goiás, a abertura foi feita pelo setor de esquerda com o Hugo. Hugo domina, enfia a bola, melhor do lance.
Guilherme vem pra tirar Léo Maná. Ele põe pra linha de fundo, escanteio pro time do Goiás, bater na esquerda. E aí não sei se a informação bate com data Pretzel, mas na minha, 4 escanteios pro Goiás na partida. Guilherme vem na bola. É bola no campo de ataque, bola novamente no campo de ataque. Recolhe agora. Vem para escanteio o time do Goiás. Igualzinho. Vem para a cobrança. Levantamento vem na grande área. Escanteio para o time do Goiás bater. Levantamento vem na grande área. Se posiciona Guilherme. Guilherme vem para bater escanteio. Ele vai partir para a bola. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio cobrado. Lucas Halter. Ele sobe de cabeça, põe para fora. Tiro de meta novamente para a equipe do Corinthians bater. Daqui a pouquinho tem o intervalo Bandeirantes. Ele vem aí, faz o intervalo Bandeirantes, fez hoje concentração, fez tudo. Nosso João Paulo Capelani está demais. Ele narra amanhã o jogo do Peixe na Bandeirantes. O Palmeiras pega o Vasco, Rogério Assis transmite. A volta do toque de bola Coutinho na intermediária, sai jogando Moscardo. Ele prende o toque de bola para a equipe do Corinthians para ser jogando. Lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta na marcação. Já tenta descer Coutinho novamente, o time do Corinthians aperta, tenta o toque de bola. Recolheu pelo setor de esquerda, a abertura vem pelo campo de defesa. Aperta o time corintiano, tentou o toque de bola para o comando de ataque, já partiu na direita, falta feia no Romero, chegou o Hugo, chegou a bota no Romero. Faz a falta em cima do atleta corintiano, lado direito de campo, mais 2 minutos, vamos a 47. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, imagino. A bola volta no toque de bola, Coutinho, o time do Corinthians tenta ser jogando com o Juliano. Juliano prende o lance pelo comando de ataque, vai pra finta, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho novamente no comando, no domínio do comando, vai pra finta novamente com Wesley. Wesley balança, dá o tapa na bola, tentou passar, já passou, perde na sequência o lance. Domina o time do Goiás pra sair jogando pelo seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abertura pro Goiás. Domina novamente Alano, ele tenta o passe de bola, Cássio tranquilo do gol, sai para pegar, segura o goleiro do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador ou fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta do campo de ataque, domina Romero, ele prende o lance, tenta o toque de bola na direita, abriu para Maná, Maná dominou, vai para o cruzado, levantou nas mãos do goleiro. Tranquilo, Tadeu sai para fazer a defesa. Léo Maná, que é tido como uma das grandes revelações da lateral corintiana. Inclusive vem agora recentemente da base. Levantamento, o Tadeu estava no meio do caminho. Fim de primeiro tempo, por enquanto 0-0. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 46 minutos de bola rolando, vamos chegar a 47, domina Veríssimo, ele vem para a finta, tenta o toque de bola curto para o time do Corinthians, houve a falta do Veríssimo, segundo o árbitro. Tá parado o jogo. E foi bem no campo de ataque do time do Goiás. Na meia ofensiva de campo, quando o Veríssimo tentava proteger essa bola, ele acaba deixando uma enxadada em cima do time do Goiás. Uma oportunidade bem no finzinho desta primeira etapa, na meia ofensiva do gramado. Bom, o Veríssimo não podia ter deixado o braço para fazer a falta, né, Prato? Ele deu uma lanhada, né? Ó, uma lanhada, esfregou a mão na bochecha do João Magno, né? Exatamente. Em algum momento da vida, tomaste uma lanhada no rosto? Aqui, ó. Uma lanhada é isso aqui. Como é que é? É arranhão, né? Arranhões. Já tomaste arranhão no corpo, Pretzel? Já. Pode detalhar tal fato? Não, é apenas uma pergunta, uma resposta seca. Não precisa falar. Não precisa de detalhes, né? É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança, é falta para o time do Goiás. Bater, ajeita para a cobrança, vem Guilherme. Guilherme na bola, levantou no gol, subiu de cabeça, Juliano tira. A bola quica no setor intermediário, vem para o toque de bola já. O Capelanes e o intervalo, Bandeirantes, o Capela tá chegando já. Porque quem desce é o Goiás, abertura na esquerda com o Hugo. Levantou na boca do gol. Bidu vem de cabeça para tirar. A bola volta com o time do Goiás, mas o árbitro para. Marcou a falta para a equipe do Corinthians bater. Fica caído o Bidu. E até porque há um choque muito grande em cima do jogador do Corinthians. Mais uma oportunidade perdida. Estava no meio do caminho o Bidu. Acaba levando uma pancada. Vem o time do Corinthians. É bola no campo de retaguarda para ser pro jogo.
Tá parado o jogo aí. 48, ele deu 3, vai terminar o jogo no primeiro tempo. Ergue o braço, árbitro, termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena de 0 Corinthians, 0 Goiás. Vamos ver se o Vanderlei vai mexer no time pro segundo tempo, colocar o time titular. Na Bandeirantes, quem tá chegando aí é ele. Alô, alô, João Paulo Capelanes. Diz aí, Capela! Valeu, Ulisses Costa, o segundo maior narrador do Brasil. O primeiro é você. Mas é evidente, né, meu garoto? Ulisses Costa, o maior do país, por enquanto narrando um empate parcial. Corinthians 0, Goiás também 0, Neoquímica Arena, intervalo inteligente e Bandeirantes começando a partir de agora. E aí, Pedro Ramiro, muito frio nos Alpes de Itaquera, Ramiro. Você tá de sacanagem, o frio é enorme aqui na Neoquímica Arena. Deixa eu até perguntar pro torcedor, tá frio aí? Tá frio pra caramba, cara. Difícil. O que vocês estavam gritando pra torcida do Goiás? Sem palavrão. Vamos, segunda divisão. Vamos cair de novo. Que falta de reserva. Você tá achando do primeiro tempo, o que você achou? É horrível. O Yuri Alberto não sabe dominar uma bola. Pô, valeu, meu amigo. Tá aí, Capela. Esse é o resumo da torcida corintiana para um Corinthians que tem no banco de reservas Carlos Miguel, Gil, Fausto Vera e Fábio Santos. Maicon, Renato Augusto, Rojas, Mosquito, Bruno Mendes, Biro, Murilo e Felipe Augusto. O Corinthians com esse empate, por enquanto, indo a 25 pontos do Campeonato Brasileiro, Capela. O Ramiro, só viu o torcedor do Corinthians aí que o Timão tá só um ponto à frente do Goiás na tabela de classificação, hein, Ramirão? Verdade. Esse é o detalhe, né? Pois que o on pode ser do reverse lá do TikTok, né? Pode virar reverse, né? Ao contrário. Como é que é? É negócio de reverse, né? Tá de brincadeira, Ramiro. Você é da geração TikTok? Não, mas eu... Aliás, eu sou, né? Mas você eu é um não mexo TikToker? muito. Cara, eu tento, mas é negócio difícil, né, ô Capela? É negócio difícil viralizar lá. Tem que falar um monte de besteira, né? Entendi. Isso eu tô acostumado, mas transformar no TikTok é difícil. Você quer viralizar, Ramiro? Como? Você quer? Quero. Tá bom, a gente já dá umas dicas no intervalo inteligente Bandeirantes, tá bom? Ele se diverte. Já mais do Pedro Ramiro, intervalo inteligente Bandeirantes. Ô, Pretzel, primeiro tempo você falava aqui nos bastidores, fora do ar. Cara. Passou rápido, né? Porque foi um primeiro tempo agitado, mas com poucas oportunidades, né, Pretzel? Perfeito, passou rápido porque ele foi dinâmico, né? Ele foi corrido, mas com pouquíssimas jogadas. O lance mais perigoso foi o contra-ataque do Goiás, que o Alano sozinho puxa a bola pro meio, chuta e o Cássio defende. Que contra-ataque, hein? Grande contra-ataque. Esse foi o melhor lance do jogo. E o Corinthians, o Tadeu não fez nenhuma defesa. O Corinthians viveu de posse de bola, que vale, mas com pouquíssima criação. Wesley, muito marcado pelo Maguinho e também pelo cara que cai ali, o Anderson. Morelli fechando em cima do Juliano. O Romero começou ganhando do Hugo, depois o Goiás também fechou aquele lado ali. O Corinthians ficou cruzando bola na área, chuveirinho. E está consagrando neste momento o Lucas Halter e, por incrível que pareça, o Bruno Melo, que era lateral esquerdo e virou zagueiro no Goiás. Então é o seguinte, é um time muito previsível. Aí eu olho pro banco, se não trocar no intervalo, ele tem mania de voltar com o mesmo time, né? O time foi mal. O jogo foi fraco. O torcedor falou pro Ramiro agora, horrível. O horrível é o superlativo, né? O jogo foi fraco, certo? Mas assim, ó, pegando pela escalação inicial, a gente esperava muito mais do que foi apresentado pelo Corinthians. Tá descaracterizado. Descaracterizado. Né? Então assim, ó, um empate parelho, mas quem teve a bola, a melhor bola do primeiro tempo foi o Goiás. E outra, quando o Goiás contra-ataca, o João Magno, que é um cara pesado, é um cara inteligente para jogar. Ele não é velocista, mas ele tem uma boa leitura de jogo. Ele não se afoba, ele espera os caras se aproximarem. Então o Vanderlei tem que tomar cuidado. Eu voltaria com o Rojas e com o Mosquito. Lugares de quem? Eu tiraria o Juan e tiraria... Vou te falar, cara, iria para cima. Tiraria o Juan e tiraria também... Eu não tira... você tira o Juan Oliveira e coloca o Mosquito. Isso, não, assim, ó. E aí o Rojas para entrar, sai quem? Infelizmente eu tenho que tirar o Wesley. O Wesley não jogou nada no primeiro tempo. Eu gosto muito dele, mas foi batido pela marcação. Sofreu uma falta que não foi dada, isso é verdade. Talvez ele reclame na única vitória pessoal que ele teve. No mais, a marcação muito boa em cima dele. Agora, o Vanderlei tem feito o seguinte, volta com o mesmo time, quando chegam 10 minutos do segundo tempo, começa a mudar. Ele troca 2, 3 jogadores. Eu acho que já tem que voltar trocado. Pretzel, nota da primeira etapa. 5,5. Melhor jogador em campo no primeiro tempo. Lucas Halter, zagueiro do Goiás. O pior, Yuri Alberto. Nota da arbitragem. 5. 5 por quê? Porque ele se coloca muito mal. Ele atrapalhou 4 jogadas. O árbitro tem que passar discretamente. Ele se coloca mal. Ele fica no meio da jogada. A bola bateu nele 2 vezes e ele fez uma obstrução no cara do Goiás ali uma hora.
O Guilherme, que até reclamou de maneira correta com ele. Não adianta, ele é atrapalhado. Sim. Você acha que você entregou o melhor do seu conteúdo no primeiro tempo? Eu diria a nossa transmissão teve 5 profissionais de microfone. Vamos lá. Eu posso dizer, narração. Tá. Assim, em cima do lance e tal. Tá. Pouco tá parado o jogo. Muita plateia, não? Muita plateia. Isso faz força, né? 6,5 para narração. 6,5. Nossa, dia. Reportagens, né? Vamos lá. Em cima do lance. Muito saidinho também, né? Mas pouco acionado. 7. Plantão. Peraí, repórter foi melhor que o narrador da jornada. Foi. O plantão. O plantão. Destaque gigantesco da abertura, né? Mas por quê? Porque o conteúdo é grande, né? E bons momentos no giro. Faltou Série C, eu achei, né? Mas tudo bem. 7. 7, né? E o comentarista, sabe? Naquela média, sempre que acionado, certo? Em pequenas pílulas, viu? Um conteúdo em 10 segundos, resumindo o que foi, viu? Passando a bola lisa pro narrador, certo? Num bate-bola maravilhoso. Um ritmo 8. Apresentação, alguma coisa a dizer, não? Tá do seu agrado? Como é que tá? Já teve melhores momentos, viu? Acho assim, viu? Tem que, trabalhar mais, viu? Um bate-bola maior, viu? E quando o narrador entrega, interagir um pouquinho com o narrador. Não ser tão seco assim, sabe? Então assim, 6. 9h57, intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com Ulisses Costa. Por enquanto, Corinthians e Goiás, 0-0 na Neoquímica Arena. Futebol é aqui, Brasil! Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na
medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. 10h02, de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho, em definitivo, Neoquímica Arena, a gente volta com muita emoção no Rádio do Brasil. Corinthians e Goiás vão empatando por 0-0. O 0-0 chato, hein, Gustavo Soler? Mais cedo, Flamengo e Internacional não tiraram o 0 do placar também, hein, garoto? Exatamente, 0-0 no Maracanã para Flamengo e Internacional na abertura da 21ª rodada. Amanhã, 11 da manhã, tem Bragantino e Cuiabá. 4 da tarde, o senhor narra Atlético Paranaense e Santos. No mesmo horário, tem Botafogo e Bahia, América Mineiro e São Paulo. 6h30, o Rogério Assis narra no Allianz Parque, Palmeiras e Vasco. No mesmo horário, tem o seu Atlético Paranaense contra o Fluminense, também às 6h30 Fortaleza e Coritiba, às 7 horas da noite Grêmio e Cruzeiro. Neste momento, KP, o Corinthians com este empate contra o Goiás por 0-0 fica na 13ª colocação com 25 pontos. O Goiás é o 15º com 24. No G6 do Campeonato Brasileiro, Botafogo lidera 48 pontos, Palmeiras é o segundo com 37, Flamengo o terceiro com 36, Fluminense o quarto com 34, Grêmio o quinto com 33 e o seu Atlético Paranaense o sexto com 32. Maravilha. Gustavo Soler, dá uma passadinha rápida também na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos os 4 primeiros colocados e quem tá brigando contra o rebaixamento para a Série C. E a nossa Ferroviária, hein? Vai subir, hein, Soler? Vai subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ferroviária hoje na Série D do Campeonato Nacional bateu o Souza por 1-0 e vive a expectativa de ter o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série B da competição nacional, a liderança está com Vitória, 47 pontos, o Sport é o segundo com 45, o Criciúma é o terceiro com 44, Juventude o quarto com 43 pontos conquistados. Esses são os times que hoje estão na zona de classificação para a Série A do Campeonato Nacional, a pedido de Alexandre Pretzel, os 8 classificados da Série C do Campeonato Brasileiro: Operário, Volta Redonda, Amazonas, Brusque, São José, o Popular Zequinha, o Botafogo da Paraíba, Paysandu e o São Bernardo, o Bernô. Você que é um entusiasta do futebol, principalmente quando o assunto é no estado do Rio Grande do Sul. E o Zequinha, hein, Pretzel? Zequinha, o São José. O São José é o único. O Ipiranga sempre foi favorito, perfeito, João? Claro. O Ipiranga não chegou entre os 8, surpreendentemente. O Ipiranga é semifinalista do Campeonato Gaúcho. Exatamente. E vice-campeão do ano passado. Eu ia falar. E aí o São José surpreendeu. O São José, ele leva uma certa vantagem de jogar no sintético. O sintético do São José, atenção que eu vou dizer, é o society que a gente joga bola, viu?
Ah, então é ruim, né? Homologado pela FIFA. A bola quica. E o São gramado José esquenta, então, né? Não, tem que ser à noite os jogos lá. No verão não dá pra jogar. À tarde. Como é que faz, então? Joga à noite. Só à noite? Geralmente é só à noite. Então é o seguinte, ó. Domingo, 4 horas, esquece. Difícil. Sempre é de 6 pra cima. Eu tenho notado até, realmente os horários são esses. Então é o seguinte, ó. O São José, eu não descartaria um acesso inédito e espetacular para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ia ser fantástico. Só não sei se ele conseguiria jogar lá no campo dele na Série B. Aí sim. Aí talvez tivesse que jogar em Novo Hamburgo ou em São Leopoldo. Ah, mas aí tira o gramado também, né, Pretzel? Não, mas não pode tirar o gramado. Tira e coloca outro. O gramado é dos sócios. Sabe o que é? Dos sócios, de mas tudo. Mas os sócios têm que ter um São entendimento José, que eles vão perder mando de campo por causa do gramado. Para as pessoas terem uma noção, ele era um time amador. Ele virou profissional de segunda divisão, certo? Mas já há vários anos que ele está na primeira divisão. O São José é um case, é uma SAF hoje, pequena, mas muito bem organizada. O São José é o time de bairro, da Zona Norte de Porto Alegre, cara. Bem organizado, e o São José pode fazer história chegando à Série B do Brasileiro. Seria maravilhoso. Ia ser muito legal. Série B é na tela da Band. Campeonato da Arábia Saudita também é na tela da Band. A Band transmitindo tudo para você. Automobilismo é na tela da Band. E na tela da Band também, a emoção é com Ulisses Costa. Deixa eu ver aqui se o Corinthians está voltando. O Corinthians aparentemente volta, mas a pergunta é: com ou sem mudanças, hein, Ramiro? Sem mudanças. Corinthians, por enquanto, volta igual. Todos os jogadores, você vendo que o Romero, o Roberto, Léo Maná, Lucas Veríssimo, Moscardo, Bidu voltando agora. O que me parece tudo igual ao time do Corinthians. Deixa eu ver se o Goiás está voltando nesse momento. Se vai ter alguma alteração no Esmeraldino, fazendo o trabalho de aquele aquecimentinho antes de voltar ao gramado. Ao que tudo indica, o Goiás também sem mudanças. Pelo menos é isso que esboça nesse momento. Falei que o Vanderlei não ia mudar, né? Ele vai mudar com 10 minutos. Aí com 10 ele vai chamar, provavelmente, Mosquito e Rojas. Provavelmente. Vai deixar o Renato, se precisar mesmo do Renato. Certo? É isso que ele vai fazer. É pragmático demais. Um abraço ao Johnny Silva, que pede o Ramiro. É claro que é nosso ouvinte, mas ele diz assim: vocês são os melhores. Perguntem pro Lucha por que ele insiste com o Juliano e o Yuri Alberto. É isso que a gente está dizendo também no Juliano oscila, né? Faz bons jogos, some. O Juliano hoje muito mal, o Yuri Alberto, o Ulisses tem razão, certo? O Ulisses tem falado do Yuri Alberto. Eu acho bom a gente registrar, falando sério. O Ulisses fala do Yuri Alberto há uns 10 jogos. Há uns 10 jogos. Não é agora. Mas não tem não é um oportunista. Sombra. Não é um oportunista. Há 10 jogos que o Ulisses fala. O Yuri Alberto não consegue jogar. E não consegue mesmo. Tem feito um gol ou outro, mas não consegue jogar. Bom, vamos pro segundo tempo. Vai Corinthians, vai Goiás. Segundo tempo a partir de agora é com ele. Muita emoção no rádio do Brasil. Corinthians vai pra cima, atacando agora no sentido do gol norte, onde está Gaviões. Vem aí, o segundo tempo de emoção é com ele. Alô, Ulisses Costa! Apito o árbitro, toca na bola o pior e o Yuri Alberto, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Futebol da Bandeirantes, depois do jogo tem o apito final na Bandeirantes com Baleia Orca Capelanes. Do campo de ataque, vem para o toque, para o time do Goiás, na velocidade, a abertura foi feita, frente do Binarundo. Ele prende a jogada, soltou na direita, vem para o jogo, para a batida, gol, vai embora! Desvia no Veríssimo, vai embora para a linha de fundo, escanteio para o time do Goiás, bater. Porque o João Magno recebe pela ponta esquerda de campo, ele bate cruzado, ele perna canhota, desvia, escanteio, Guilherme, lado direito, vem na bola. E vem para a cobrança de escanteio, você ligado no futebol Bandeirantes. Equilibra, né, irmão? Se posiciona para a cobrança aqui na matemática, o Capela é péssimo. 2 mais 2, ele fala que é 8. Se posiciona no campo de ataque, levantamento para o time do Goiás, levantamento do gol. Afasta a zaga corintiana para ser jogo do campo de defesa, não trouxe a pinça nem a lupa. Domínio do campo de ataque, prende a jogada, Coutinho novamente domina Alando. Alando prende o lance, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora. Tá parado o jogo, tiro de meta para o Timão bater. Uma pressão inicial mais uma vez do time do Goiás, tentando chegar de qualquer maneira. As duas equipes não mudam para essa segunda etapa. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa, o visitante, viu como você vive jogando e apostando. Estrela Bet. Jogou! Brilhou. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar a jogada novamente. Rony vira perto, a jogada Wesley. É na falta do campo de defesa com o time do Goiás, que está jogando no seu campo de retaguarda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Précio, os times não mexem, Précio. Eu mexeria, né? O Luxemburgo vai esperar aqueles 10 minutos. Ele tem feito isso em todos os jogos. É um hábito, pode ser.
Mas de vez em quando tem que ver o que foi feito no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Corinthians foi muito fraco do ponto de vista ofensivo. Campeonato de posse de bola, vários treinadores gostam, né? Você fica com a bola a 80%, mas não chuta uma bola no gol. Não dá, assim não dá. A bola volta do campo de retaguarda, tenta descer o time do Goiás, aperta na marcação, o time Curitiba Paguer não consegue. Ela volta pelo setor de esquerda, é 15 minutos ele mexe, quer perder? Ou 10 ou 15, tem razão, por aí, 10 ou 15. A bola volta com o time do Goiás, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para Finta Anderson. Ele prende o Lúcio no setor intermediário, abre a jogada pelo setor de esquerda, vai para o lançamento dentro da grande área. Vem Moscardo para tirar. A bola volta com o time do Corinthians, perde a jogada lá na linha de fundo. Juliano, bola cruzada na boca do gol. Cássio tentou pegar, falha, afasta, o zagueiro tira. A bola volta com o time do Goiás, mal tocada. Apertou na grande área, a bola foi solta para Nando, bateu pro gol, passa a direita. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Depois de um vacilo da zaga do Corinthians nesses 3 minutos iniciais da partida, sobra pro Alano, doidinho para marcar o seu primeiro gol na temporada, vai para fora. Tiro de meta pro Timão. Impressionante o Maná como perde a bola, deu bobeira e o Cássio solta uma bola fraca, né? Olha, começa o jogo e aí, segundo tempo, né? 3 minutos de Goiás dentro da área do Corinthians. Mas o que é isso? Valeria, o que é isso? Isso mesmo, eu tô pedindo o que é isso, que não é possível permitir isso. Maurício Wagner tá ligado em Ibiá, Minas Gerais, ligado no futebol Bandeirantes, torcendo para o Timão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, tentava descer o time do Goiás no alto, sai para fazer a defesa, faz boa defesa. Tadeu sai jogando do campo de defesa para o time do Goiás, você ligado no microfone Bandeirantes, 3h30 de bola rolando. Aperta na marcação, tenta chegar o Juliano para o time do Corinthians, não toca na bola. É na volta contigo no setor intermediário, Juliano vem, ganha para o Timão. Recolhe com Bidu, já prende bom Moscardo. Ele tenta a finta na marcação, limpa para o lado errado, perde a bola na volta novamente com o time do Goiás, que tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, prende o time do Goiás, caiu a zaga corintiana, vem para tirar Maná corta o perigo, bola volta, Juliano mal tocada, aperta na marcação, Juliano não chega na bola porque o Maná tocou errado, é na volta pelo setor de esquerda, campo de ataque com o time do Goiás que aperta, a abertura vem no toque de bola de Anderson prende, gira, ele tenta a finta, prefere voltar na jogada da esquerda para Hugo recomeça para o Goiás no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola já volta com o time do Goiás, vem para travar, vem no lance, afasta o perigo, vem para cortar Veríssimo, ele tira o perigo, a bola volta para Juliano, domina para o time corintiano, sai jogando novamente, tenta o toque de bola, recolhe do comando de ataque, passa muito mal, volta na marcação no esquerdo, Bidu evita sair depois do passe do Moscardo, Bidu lança a jogada pelo setor de esquerda, muito bem no lance, mergulha para afastar, para tirar o perigo de qualquer maneira ali o Guilherme, é lateral para o time do Corinthians, vai perder a esquerda, campo de ataque. E mais uma oportunidade que o Bidu acaba não conversando muito com o Wesley. Os dois agora até tentam se ajeitar por lá. Perde a bola o time do Corinthians. E lembrando que no primeiro turno o Goiás meteu 3-1 no Corinthians de virada em Goiânia. A bola volta com o time do Corinthians. Tentou tocar a bola pela esquerda, que é para ataque. Cruzamento bem na grande área. O Alberto tentou bater, não conseguiu. Afasta o zagueiro, trava, pega o goleiro Tadeu. Ele tentou o voleio, conseguiu fazer a defesa, Tadeu. Depois o levantamento na entrada da grande área, o Roberto tenta de primeiro, o Tadeu estava no meio do caminho, você lembrou desse jogo? Foi o primeiro do Cuca, primeiro de 2 jogos sob o comando do Corinthians. O Cuca que pede demissão depois de eliminar o Remo na Copa do Brasil. Cara, 2 jogadores caíram do Corinthians e o lateral direito, o Maguinho. O árbitro deu falta. Eles caíram um distante do outro, cara. Ele é atrapalhado. Não adianta, viu? Tá tudo bem no jogo, né? Aí ele tem que fazer uma lambança, né? Olha o Cássio, vamos jogar reclamando do time. Foram 6 minutos de Goiás nesse primeiro tempo. 6 minutos de Goiás. Por isso tem que se mexer mais, aparecer mais no meio. Há pouco o Bidu teve que esticar uma bola porque não tinha meio de campo para tocar a bola. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho novamente, o domínio do campo de defesa, recolhe curto pelo comando de ataque, tenta o corte, Coutinho novamente no setor intermediário, aperta o time Curitiba, a bola foi junta pela esquerda, campo de ataque, prende o lance à frente, já domina o time do Corinthians pelo setor de esquerda, abre o lance Coutinho com o Bidu domina, tenta enfiar a jogada no comando de ataque, na bola bem, perde a jogada do Wesley, é na volta com o time do Goiás, tenta o lançamento dentro da grande área, recolhe o time do Goiás, tentou descer, houve a falta. Ficou caindo o João Magno, tá parado o jogo. Num daqueles lances de pancada, o João Magno tenta defender pelo setor de defesa bem próximo, ali onde ficam os volantes, mas o Lucas Veríssimo se adianta demais, faz a falta. Falta para Esmeraldino. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Goiás bater no campo de defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras de sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, o tempo não para, Bandeirantes marca.
6h30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você, Neoquímica Arena, Corinthians 0, Goiás também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí, Solera. Começaram as quartas de final da Bezinha, a quarta divisão do estado de São Paulo. União Barbarense 0, São Carlense 1, 0-0 para Rio Branco de Americana e Taquaritinga. Mesmo placar para Nacional e União São João de Araras. Amanhã às 10 horas da manhã tem Francana e Catanduva. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta, o Juliano tentou, voleio, escorregou e perdeu o lance. A bola volta com o time do Goiás, vem marcado na marcação, bola foi solta pelo setor de esquerda. Ganha a jogada, Coutinho novamente, escorregadio, gramado do time do Corinthians, vem pro toque de bola do time do Goiás. Abertura na direita para Maguinho. Maguinho domina, cruzou, levantou na boca do gol, tentou o toque de cabeça, afasta a zaga, Corinthians vem para tirar. A bola vai embora para a linha de lado lateral para a equipe do Goiás bater na esquerda, campo de ataque. Mais uma oportunidade que perde o Esmeraldino. Mosquito e Maicon foram chamados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Olha só, mas mexeu o Corinthians, hein, Pretzel? Vai mexer. Agora os jogadores do Goiás estão reclamando de um pênalti, de algum lance que sinceramente eu não vi porque. Vamos ver, atenção. Cruzamento na área. Essa é a revisão, tá? Toque, Léo Maná no braço. Braço do Léo Maná, está sendo revisado. Muito bem, Goiás pedindo pênalti, VAR em ação aí, Ramiro. VAR em ação, mas ao que parece o árbitro acaba não marcando nada. Já duas alterações do Corinthians. É bola do campo de ataque, volta pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta ser jogando novamente o time do Goiás. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes. E aí, Pretzel, e o jogo no segundo tempo? Cadê o Lucha? Mexe. A torcida do Corinthians em silêncio, só murmúrios, porque o time não engrena. Ele vai mexer, ó. Vem dois jogadores aí, Ramiro. A bola volta no campo de ataque, tenta descer. Lançamento forte pro Alano. Tiro de meta, Corinthians. Pois não, Ramiro. Deixa o gramado 36, Wesley, e entra o 19, Gustavo Mosquito. Wesley vai deixando o gramado com a 36 e entra o 19, Gustavo Mosquito. Moscardo vai sair com a 44, entrar o 7, Maicon, troca de volantes. Sai o 44, Moscardo, e entra o 7, Maicon. Mosquito já tinha que ter voltado no intervalo. E no lugar do Wesley. Acho que ele mexeu bem. O Wesley é bom jogador, eu gosto. Mas hoje foi mal. Perdeu todas as jogadas para o lateral direito, Maguinho. O Wesley não conseguiu vencer o Maguinho. O Mosquito vai conseguir. O Mosquito tem que botar o Mosquito na direita e puxar o Romero para o lado esquerdo. O Moscardo saiu por quê? Não achei que ele estava mal no jogo. Eu teria tirado o Juliano. O Juliano sim estava mal. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere. Corinthians 0-0 pro Goiás da Bandeirantes, diz aí, Sonera. Campeonato Brasileiro que tem a liderança do Botafogo, 48 pontos. Palmeiras é o segundo com 37, Flamengo o terceiro com 36, Fluminense o quarto com 34, Grêmio e Atlético Paranaense fecham o G6. Corinthians hoje é o 13º com 25 e o Goiás o 15º com 23. E vem pro jogo o time do Goiás, bola foi solta na boca do gol, em cima do zagueiro, bateu na trave, voltou, vai pintar, tocou, rasgada Lima. O Goiás meteu a bola na trave, quase um golaço do time do Goiás, que coisa, Ramiro! No que pode ter sido a maior pressão, o maior perigo de gol na partida, depois do Anderson chutar de pé da direita, ela explode na trave e no bate-rebate, Léo Maná salva o Corinthians de um gol. 0-0 na Neoquímica Arena, Ulisses. Que coisa, Pretzel, a bola do Goiás não entra, Pretzel. São 11 minutos de um vareio de bola no segundo tempo. Ó, vem de novo, ó. E vem pro jogo o time do Goiás, recolhe do campo de ataque, vem pro toque de bola, Coutinho na intermediária, cruzamento, vem na entrada da grande área, aperta o time do Corinthians, é pênalti! Veríssimo faz penalidade máxima pro Goiás bater em cima do João Magno.
Depois da chegada do João Magno, entrada na grande área, ele vai invadir para cima da marcação. Veríssimo e Matheus Bidu estavam na bola. O atleta lateral esquerdo do Corinthians acaba fazendo um carrinho em cima do jogador do Goiás. O árbitro em cima do lance. Marca pênalti para Esmeraldino. E aí, Pretzel, Bidu faz pênalti. Eu achei que o Bidu fez a alavanca. Ele chega para bater na bola, ele trava o João Mário, e o João Mário esperto dobra as pernas. Eu daria o pênalti. Pênalti burro do Matheus Bidu. O Veríssimo, cara. O Veríssimo está carregando a defesa do Corinthians nas costas. Nas costas. E aí o Bidu vem e comete esse erro, né? O Corinthians nas cordas. Foram 11 minutos de Goiás no segundo tempo. O Cássio chegou a pedir pro time jogar bola, porque não estava jogando, né? Que coisa lamentável o Corinthians nesse início do segundo tempo. Em Indaiatuba, alô Claudião, alô Fábio, beijão pra vocês ligados, meus irmãos do Futebol Bandeirantes. Grande Claudião, grande Fábio. Aqui tá parado o jogo, pênalti pro time do Goiás bater. Guilherme. Quem vai aí? Guilherme na bola. Guilherme, ele vem pra cobrança de pênalti pro time do Goiás. Cássio no meio do gol, 0-0, 12 minutos de bola rolando. É pênalti pro time do Goiás bater. Você ligado no Futebol Bandeirantes na Neoquímica Arena. E é um jogo que o Corinthians tem que vencer o jogo. Por quê? Porque o Goiás tá liberando o rebaixamento e vai incomodar o Corinthians nesse momento, vai passar o Corinthians, olha só, é pênalti, vem Guilherme pra cobrança, Cássio no meio do gol, pênalti pro time do Goiás, bater 0-0, placar do jogo, 13 minutos, segundo tempo, Guilherme partiu na bola, correu, bateu, gol! Ele parte pra bola, enche o pé, a bola dá na bochecha direita da rede, um chute rasteiro forte, o Cássio acerta o canto, mas não chega na bola. Guilherme, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Guilherme, que você proporciona à torcida do Goiás. Corinthians 0, Goiás 1. Guilherme na cobrança de pênalti. O detalhe do gol é todo o seu Ramiro, diz aí. De um Esmeraldino que pressiona até achar o seu espaço. De um Corinthians que não consegue se defender depois de um campo de ataque. Aparece para Guilherme. A cobrança de penalidade, bate de perna esquerda. Para, por enquanto, dar a primeira vitória do Esmeraldino em toda a história da Neoquímica Arena. 1-0 em Itaquera, Ulisses. E aí, Pretzel? E aí que foram 12 minutos de Goiás, né? E o Thiago Frazão, que tá dizendo aqui que a gente tá comemorando, que eu tô comemorando, você não sabe nada, cara. Você tem que reclamar do teu treinador, que tá muito mal, escalou mal e mexeu mal também, demorou para mexer. 1-0 Goiás com correção e com justiça nesse pênalti bem marcado, Ulisses. A bola volta do toque para tentar descer o time do Corinthians pela direita, ganha a lateral, o Timão pela direita do campo de ataque. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, 0 pro Corinthians, 1 pro Goiás, da Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí, Solera. E com este gol, o Goiás chega aos 26 pontos no Campeonato Brasileiro, subindo para a 12ª colocação e entrando na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Corinthians cai para o 14º lugar com 24 pontos. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer o campo de ataque, bola muito mal tocada pelo Juan Oliveira para o Luxemburgo. É o quê? É o Pelé? É isso. Não, na moral. Impressionante. Ele põe o Juan Oliveira em todos os jogos e o Juan não vem bem. Tem que ser dito que ele não vem bem. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi junta para Romero domina para o time corintiano, tenta o toque de bola 1-0 para a equipe do Goiás. Você ligado no microfone Bandeirantes, a abertura vem pelo meio de campo, tenta o toque com o Juan Oliveira, abriu na direita, tenta soltar a jogada para o comando de ataque, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque para Mosquito. Mosquito vem para a finta, vai para o toque de bola, trava o zagueiro, vem para tirar a bola dele. Domina campo de defesa e sai jogando o time do Goiás. Mosquito vai para cima da marcação, bola volta pelo setor de direita, aparece na marcação, tenta ganhar. Veríssimo vem para o toque de bola, houve a falta para o time do Corinthians.
Corinthians já cobrada. Abertura para Maicon. Maicon domina para o time corintiano, tenta lançar à frente pelo comando de ataque. Pode buscar a jogada pelo setor de esquerda para Juliano. Juliano domina para o time do Corinthians, volta para Maicon. Maicon domina para o time corintiano, perde na direita e o Alberto. Abertura vem pelo comando de ataque, tenta um toque de bola. Veríssimo. Lucas Veríssimo domina para o time do Corinthians, abriu para o setor de direita no campo de ataque, vai para a finta. E o Bidu faz um pênalti que o jogador está de costas pro gol, Pretz, que é o pior, né? Ele dá uma alavanca desnecessária. O João Mário esperou o choque e dobrou a perna. Deu uma cavadinha, mas houve a falta. Um lance muito infantil do Bidu, impressionante. A bola volta e o Vanderlei que mexeu gente no time do Corinthians, hein, Pretz? E não mexe, mudar né? mais. Foi o Renato Augusto, cara. Coloca o Rojas que bate de fora da área. Não é possível. Terça-feira é prioridade? Ok. Mas também ficar atrás do Goiás na tabela de classificação ameaçada de rebaixamento é muito pior, hein? Tem que tomar cuidado, pô. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 17 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você. Corinthians 0, Goiás tem 1. Guilherme fez o gol de pênalti na Bandeirantes, Solera. E no domingão, na Rádio Bandeirantes, 4 horas da tarde, tem Atlético Mineiro e Santos na Arena MRV, narração de João Paulo Capelanes. No domingo, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, Rogério Assis narra Palmeiras e Vasco da Gama. Tá parado o jogo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. O que tem que fazer o Luxemburgo? Tá caído no campo de jogo, João Magno. Mexer, cara, mexer. Renato Augusto, tá descontado. Só levou para fazer número no banco, então não põe, mas põe o Rojas. O Rojas na bola aérea, ele é perigoso, ele bate bem na bola, chuta de fora da área. O Corinthians está sendo dominado pelo Goiás, não é exagero. O Corinthians não jogou nesse segundo tempo. O Corinthians está sendo dominado pelo time do Goiás, que é bem armado pelo técnico português. O Armando Evangelista vem trabalhando bem esse time, cara. Esse time não tá com cara de que vai cair o Goiás, hein? Não está com cara, pode até tomar o gol do Corinthians aí, mas no momento é melhor que o Corinthians. Ó, o Luxemburgo chamou mais gente. Rojas e Bruno Mendes foram chamados. Alô, Gilmar, tá ligado no microfone Bandeirantes Primão, tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É bola, campo de defesa para o Corinthians ser jogando, vem pro toque de bola Coutinho na intermediária, recolhe novamente Maicon prende a jogada, já soltou no comando de ataque, não toca a bola no Yuri Alberto não, gente. Tocar a bola nesse cara é jogar a bola pro mato. O cara não consegue dominar a bola, não consegue fazer um pivô, não consegue tocar, não consegue chutar, não consegue fazer gol. O cara é uma negação, ele ficou... Quantos jogos, Soler? O Soler me falou aqui. Parece que ficou 36 jogos sem marcar gol de 44, é isso? Exatamente, ele tem 45 jogos na temporada, 10 gols marcados em 36 partidas, não balançou as redes. E sempre foi titular. O cara tá mal. Tirar o cara do time, fazer um trabalho psicológico do cara, não é possível. Sabe o que ele joga também? Porque ele foi negociado por 5 atletas. Também tem esse peso. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, vem pro toque de bola, o time corintiano tentando o gol de empate, 20 minutos de bola rolando, vem pro toque de bola, Maicon, ele levanta a jogada do campo de ataque, tenta descer, o time corintiano não consegue, Bidu vem pra subir, a bola toca nele, é uma piada o tal do Bidu, toca nele, sai para a linha de lado lateral pro time do Goiás, bater pela direita, campo de defesa, vai mexer o Goiás. Vai entrar o camisa 9, Matheus Babi, jogador que inclusive pertence ao time do Atlético Paranaense, jogou também no Botafogo. Ele vai entrar no lugar do 45, João Magro, que tinha sentido bastante depois daquela falta em cima do atleta. Portanto, sai o 45, João Magro, e entra o 9, Matheus Babi. 9, Matheus Babi no gramado. E o Corinthians vai agora para várias alterações. Vamos lá devagar. Saindo do gramado o 13, Léo Maná. E entrando o 25, Bruno Mendes. Bruno Mendes entrando com a 25 no lugar do 13, Léo Maná. Quem também tá por lá, ó, camisa 8, Timão. Deixa o gramado 20, Juliano. E entra Renato Augusto. Renato Augusto entra com a 8 e sai o 20, Juliano. Juliano deixando o gramado. Vamos ver quem é o próximo. Também tá por lá o Rojas. Rojas vai entrar com a 10 no lugar do 33, Juan Oliveira. Portanto, sai o 33, Juan Oliveira. E entra o 10, Rojas. Rojas com a 10 no lugar do 33, Juan Oliveira. No momento o Corinthians já fez as 5 substituições. Então, Bruno Mendes na lateral direito, que o Maná já tinha amarelo e tá mal no jogo. Já ser expulso.
As trocas no meio, óbvias. A gente está pedindo isso desde o intervalo. Rojas e Renato. Saem Juliano e também o Juan Oliveira. É isso. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians, jogando com o Bruno Mendes. Ele vem para o toque de bola, solta contigo no setor intermediário. Abre a jogada do comando para Rojas. Rojas domina para a direita. Deu bom toque de bola para Bruno Mendes. Tenta partir do campo de ataque. Abriu para Mosquito. Mosquito tentou chegar na bola antes. Ele chega o zagueiro. Vem para proteger e ser jogando no campo de defesa. Yuri Alberto vai para cima. Vem para rasgar novamente. Bruno Melo tira para o time do Goiás. É na quica do setor intermediário. Vem Veríssimo. Tentou tocar na bola. Não consegue. Ela volta curta no campo de defesa. O Goiás tenta descer pelo setor de esquerda. Vem Bidu. Chega, toca na bola. Tira o perigo. A bola volta com o time corintiano para Renato Augusto. Ele domina para o Corinthians, vai tentar um toque de bola, abre da esquerda para Romero. Romero prendeu para o setor de esquerda, campo de ataque, vai partir no comando de ataque, volta Romero. Ele prende o lance, tentou cruzar na grande área, afasta o zagueiro, tira. É na volta do toque de bola de Maicon para Renato. Renato Augusto domina para o time do Corinthians, vai para a finta para Rojas. Rojas prende o lance pelo setor de direita, vem para o jogo o time do Corinthians. Já domina no comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola com o time do setor de esquerda. Recolhe Mosquito, ele vai para a finta, voltou no toque de bola com o Bruno Mendes. Bruno Mendes pela direita do campo de ataque, abriu para Maicon. Maicon prendeu, é para Renato Augusto, domina para o time corintiano, enfiou na esquerda para Romero, abre o compasso, vai para o cruzado em cima do zagueiro, a bola sai em lateral para o Corinthians bater, manual para o Timão cobrar. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. A bola volta no toque de bola do meio do time do Corinthians para ser jogando no setor intermediário. A abertura com Caetano, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Abriu para o toque de bola de Renato Augusto. Renato Augusto enfiou a jogada pelo setor de esquerda. Boa bola para Romero, dominou linha de fundo, puxou, cruzou na boca do gol. Tentou Yuri Alberto de cabeça, joga bem de zagueiro. Toca na cabeça da bola, põe para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Goiás bater. No levantamento foi quase perfeito para a chegada do Yuri Alberto. É bem verdade que a bola chega sem velocidade. Centroavante do Corinthians bate errado na bola. Tiro de meta, Esmeraldino vence 1-0. Parado o jogo, Pretzel, e agora? Agora é o seguinte, dá a bola no Renato e no Rojas. Esses dois é que vão resolver a parada. O Corinthians muito previsível, mal escalado, correndo riscos e tomando um banho do Goiás. O Goiás está ultrapassando o Corinthians e o Inter. Olha os times grandes aí, achando que tá tudo bem. Não tá. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Goiás bater pelo setor de esquerda, campo de defesa lateral para o Goiás cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Mas o Luxemburgo, ele tinha que mexer no time no intervalo do jogo, ele tá vendo que o time não tá conseguindo jogar, não é possível isso. É a mania de não querer mexer, sabe? Ele põe isso na cabeça. Por exemplo, se ele perder, ele vai dizer o seguinte, a Série A é difícil, enfrentamos um adversário muito bem treinado. Se ele empatar, ele vai dizer, ganhamos um ponto. Se ele virar o jogo, ele vai dizer que a prioridade é a Copa Sul-Americana. A bola volta para a direita do campo de defesa, tenta descopa. A prioridade é a Copa Sul-Americana se o Corinthians estivesse bem no Brasileiro. Com 33 pontos, claro. 35 pontos, aí tudo bem. A bola volta do campo de ataque, domina Bidu. Ele prende o lance para o time corintiano, tentou descer para o setor de esquerda. Alano vem para a marcação, recolhe Bidu. Ele tenta a finta, prende a jogada demais, solta a bola, Bidu. Domina para o time do Corinthians, vai para a finta, cruzou na boca do gol, tentou o lançamento à frente. O Alberto chega, a bola volta para Romero, toca na bola, bate no braço do Romero. Domina do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente. Renato Augusto dominou, abriu na direita. Bruno Mendes solta para dentro da grande área. É no toque de bola, apertou o time do Corinthians. A abertura à frente, tentou o lançamento na boca do gol, afasta a zaga do time do Goiás, já tenta descer do campo de ataque, aperta na marcação, vem para o toque de bola, Veríssimo tenta ganhar, não consegue, lançamento vem pelo setor de esquerda, vem para a marcação, Bruno Mendes, a bola volta com o Babi, Matheus Babi domina para o time do Goiás, vai para o break, prende a jogada pelo setor de esquerda do campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta pelo campo de defesa, domina no setor intermediário, aperta no campo de ataque, o time do Corinthians tenta descer do campo de defesa. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lançamento vem à frente no comando de ataque, prende jogada contigo no setor intermediário. O time do Corinthians desce, já desce no toque de bola curto pelo setor de meio de campo, domina pela intermediária no campo de retaguarda, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Goiás. Você ligado no microfone Bandeirantes, quem desce agora é o Corinthians com Romero. Romero prendeu para o direito do campo de ataque, a cabeça passa Maicon no meio de campo, Renato Augusto pede bola, Romero volta a jogada contigo na intermediária, vai para o toque de bola curto com Caetano prende para o time do Corinthians, lança para Yuri Alberto que perde mais uma. Domina, impressionante, cara, é um negócio triste até. Sabe, eu não gosto de ficar pegando no pé, porque o jogador às vezes está passando um péssimo momento. Mas o Yuri Alberto não tem que estar jogando com a camisa do Corinthians. Ele tem que ser preparado psicologicamente, alguma coisa tem que acontecer.
Que é impressionante, ele não consegue assim, segurar, dominar a bola, Prédio. Você tem toda a razão. Eu tô realmente impactado com tanta deficiência técnica dele. Certo? Ele não era assim. Não é. A fase é simplesmente, ela é tétrica, é terrível. Terrível. E vem pro jogo, tá parado o jogo, marcada a falta pro Goiás bater na circunferência central do gramado. Próximos jogos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, no domingo, dia 3 de setembro, dentro de casa. Depois tem fora o Fortaleza. Na Neoquímica Arena tem o Botafogo, o Grêmio dentro de casa e o São Paulo e Flamengo. Portanto, só casca grossa pro Corinthians pela frente. E os Corinthians vai perdendo ponto assim. A chance do Corinthians entrar no rebaixamento contra esses times que ele vai enfrentar é gigante, Prédio. Quando o time grande entra na zona de abaixamento, o impacto é gigantesco. A pressão, ela triplica. Olha o Santos aí. O Santos não conseguiu, ganhou maravilhosamente do Grêmio. Emocionou naquela virada, né, da maneira como foi. Mas está na zona de abaixamento ainda. Então é o seguinte, muito cuidado. Quando o time grande entra na zona de abaixamento, para sair é um parto. Olho Corinthians, abre o olho. Tá tudo certo. Não tá. É verdade, Prédio, não tá mesmo. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, já domina pelo comando de ataque, tenta partir do comando, aperta na marcação, já domina novamente o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, a abertura foi feita pelo campo da retaguarda, vai para finta em cima da marcação, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no comando de ataque, o time corintiano, o lançamento vem na direita para Bruno Mendes, ele domina para o time do Corinthians, vai para fintar, uma jogada pelo setor intermediário, deu para Rojas recolhe para Maicon para Rojas domina para o time corintiano, tem Renato Augusto aberto pelo meio de campo, já domina Renato Augusto, ele vem para finta, salta a jogada para Romero gira, 1, 2, 3 na marcação, voltou para Renato prende o lance, bateu pro gol, nas mãos do goleiro Tadeu, em 2 tempos faz a defesa. E era um dos poucos recursos que tinha o meio-campista do Corinthians, bate Tadeu, salva o Goiás. Olha, foi um chute fraquíssimo, mas foi o melhor momento do Corinthians no segundo tempo, um chute fraco do Renato. E vem Corinthians, Mosquito, domina para o time corintiano, vai para dentro da grande área, deu tapa na bola na linha de fundo, vem para tirar, escanteio Corinthians na direita. Hugo estava ligado no meio do caminho, quando tentava subir o Mosquito, perde a bola, Rojas vem nela. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, se posiciona para a cobrança de escanteio, Corinthians, levantamento na grande área, subiu de cabeça, bem de cabeça Maguinho, ele põe para a linha de fundo, escanteio esquerda Corinthians. Mais um escanteio, tentativa agora de levantamento na segunda trave, ninguém chega. No bate-rebate, nesse momento, o árbitro conversando bastante com o Lucas Veríssimo e também com o Morelli. Confusão na grande área. Matheus Bidu vem para a cobrança. Escanteio para o time do Corinthians bater de mão, tentou gol de empate, 29 minutos de bola rolando. Bidu vem para a cobrança de escanteio, partiu para a bola perto esquerda, levantou no banco do gol, toque de cabeça do zagueiro, vem para tirar, afasta o perigo, bola dá certa para o time do Goiás que tenta descer, já encontra golpe, a abertura foi feita à frente, Mosquito vem para a marcação, domina o Goiás, Maicon tira para o time corintiano, vem para o domínio, recolhe Renato Augusto, dá de letra na bola para a esquerda para Bidu, ele tem Romero, Bidu domina, tenta o cruzado, levantou nos pés do jogador do time do Goiás que vem para tirar o perigo, é na volta do campo de ataque, Maicon tenta subir para tirar, não consegue, bola volta para Babi, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o Corinthians bater no campo de defesa pelo setor de esquerda. O Maicon tentou fazer a proteção da bola, mas ele não ganha de cabeça. Maicon na função de primeiro volante, o que o próprio Luxemburgo sustenta que foi a função que ele achou do Maicon no Corinthians. É você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. E aqui tá parado o jogo, falta para o Corinthians bater em cima do jogador Renato Augusto, falta para o Timão cobrar, a falta foi cobrada, lançamento vem, é pro toque de bola contigo no setor de esquerda, domina o time do Corinthians, cruzamento na área do Rojas em cima da marcação, ganha lateral, Romero foi quem cruzou, ganha lateral novamente o time do Corinthians para ser jogando, domínio do campo de ataque, aperta na marcação, 1-0 para o time do Goiás, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a abertura vem pelo campo de defesa, domina o time corintiano, levantamento vem para Caetano prende o lance para o time do Corinthians, ele domina pelo comando de ataque, abriu para o setor de direita, toca a bola o time corintiano com Veríssimo abre a jogada com Bruno Mendes prendeu, é para Rojas, já domina para o time corintiano, enfiou no comando de ataque para o Yuri Alberto. Eu sou jogador do Corinthians, não passaria nem se ele tivesse livre a bola para o Yuri Alberto. É impressionante, cara. E não dá mais para trocar, porque o Vanderlei já fez as 5 mudanças, então ele vai até o fim do jogo com o Yuri.
E aí tá parado o jogo, marcada a falta pro Goiás bater do campo de defesa. Peças pro carro, mata o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. Tá parado o jogo, falta pro Goiás bater pelo campo de defesa. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 31 jogados para você conferir. 31 jogados para você conferir. Etapa final de jogo, é segundo tempo. Girando o placar do Brasileiro. É bola do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, vai para o toque de bola novamente. O time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de esquerda, tenta a finta, tenta o toque contigo no comando de ataque, Mosquito. Ele dá o tapa na bola, passa para a linha de fundo, buscou jogar na perna direita, vem para o cruzado, toca na bola, o zagueiro põe para fora, escanteio Corinthians esquerda. Era o Maguinho em cima da marcação do Zoom. Guilherme Mosquito, Gustavo Mosquito, aliás, ele perde a bola. Escanteio, lado esquerdo de campo, o próprio Mosquito nela. E vem para a cobrança de escanteio. Se posiciona novamente o time do Corinthians para bater escanteio. Escanteio para o Corinthians bater. Mosquito vem para a bola de manter o gol de empate. 1-0 para o Goiás. 32 partiu. O Mosquito bate muito mal. Bate a meia altura na primeira trave a bola do Mosquito. A bola volta no toque, ele bola para Bidu, tenta lançar da grande área, ele puxa perto da direita, vai para o cruzado, enfia o lance à frente no comando de ataque, aperta o time Corinthians no levantamento à frente, ouviu o desvio. A bola vai embora, linha de fundo, tiro de meta Goiás. No terceiro cruzamento errado do Matheus Bidu em menos de 5 minutos de partida, acaba não conseguindo chegar na bola o Bruno Mendes. Tiro de meta tranquilo, Tadeu vai na bola. O Goiás só mexeu um jogador, só entrou o Matheus Babi porque o João Magno se machucou. Aliás, era o melhor em campo para mim, o João Magno. Sofreu pênalti, incomodou a defesa do Corinthians o jogo inteiro. Goiás bem treinado. O Corinthians pode empatar? Pode, mas vai depender de um lampejo. Ou do Rojas, ou do Renato Augusto, ou na cobrança de escanteio, porque como criação, não tem nada ao time do Corinthians. Impressionante. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta do toque, ele para tentar descer pelo setor de direita, aperta o time do Corinthians, abertura para Romero na direita, ele balança, vem para a finta, vai tentar o toque, ele para tentar passar em velocidade, escapou, Romero vai para a área, o zagueiro toca, a bola vai embora, escanteio para o Corinthians bater da direita. E a impressão que deu é que o Romero não percebeu que o último toque tinha sido do zagueiro do próprio Goiás, ele chega nela e uma confusão agora na entrada da grande área. Lucas Veríssimo e Matheus Babi não se entendem e o árbitro chama o zagueiro do Timão para conversa. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil, na Europa. Para sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Tá parado o jogo, escanteio para o time do Corinthians bater o tempo da atacada, escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs, está na sua vida, está no tempo. Lançamento à frente, afasta o time do Goiás, sai jogando pelo campo de defesa, já prende o lance contigo na intermediária, vem para ganhar no toque de bola, o árbitro para. Tá marcada a falta para a equipe do Goiás bater. Tá marcada a falta em cima do Lucas Alter, que num choque de cabeça com o próprio Lucas Veríssimo, mas o cartão pro Veríssimo vai depois de muita reclamação do zagueiro corintiano, portanto, amarelado Veríssimo na partida. E tá jogando bem, é o único que se salvou na defesa do Corinthians. O Bruno Mendes entrou porque o Léo Maná foi muito mal o jogo inteiro, mas o Bruno não é um bom apoiador. Então fica o Romero agora na direita, o Mosquito na esquerda. O Rojas, vem cá, o Rojas no Racing, ele chutava de tudo quanto era lugar, e bem, por que ele não chuta agora? Arrisca, tenta uma jogada individual, passa o pé por cima da bola, chuta no gol. O Goiás está bem postado atrás, o Tadeu não fez nenhuma defesa. Impressionante como o Corinthians está muito mal hoje. Tá parado o jogo, a bola volta do campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente, domínio do campo de defesa. Recorde do campo de ataque. Lateral pro Timão bater aí. Mais Pedro. uma oportunidade. Daqui a pouco vão entrar dois jogadores do time do Goiás. Igor Meritão com a camisa 8 e também o 7 Vinícius. Daqui a pouquinho duas mudanças no time do técnico Armando Evangelista. Vinícius é aquele mesmo que começou no Palmeiras, jogou no Náutico, é atacante. E o Igor Meritão jogou na Ferroviária, jogador de meio campo, de marcação. Então o Goiás vai tentar fechar e botar um velocista, né, para tentar um contra-ataque, porque o contra-ataque dá bem a feição pro Goiás, ao Corinthians. E vem para o jogo o time do Corinthians, espera a direita do campo de ataque, tenta o toque de bola, Romero ganha lateral. Lateral para o Timão bater. Rojas vem buscar a camisa 10 do time corintiano, recolhe a jogada para Romero. Romero domina pelo setor de direita, deu para Rojas. Ele domina para o time do Corinthians, tenta o passe, perde a bola, ganha o time do Goiás. Vem Romero para ganhar. Você percebeu que o Corinthians, Pretzel, toda segunda bola
não é do Corinthians, é sempre do adversário, não é do Goiás hoje não. Sempre do Goiás e com contra-ataque e afeição, viu? Se der uma encaixada, ó o Corinthians, agora sim. E vem Corinthians, para foi solta para Maicon, abriu, é para Renato Augusto, cruzou na boca do gol, zagueiro tocou contra! O Maicon na dividida, gol! Do Corinthians! O Maicon ganhou, deu pro Renato Augusto ergueu a cabeça, vem no peito do Maicon e de peito ele faz o gol. A bola toca na trave direita na frente do zagueiro pro Corinthians empatar o jogo. Numa medida de bola do Renato Augusto, o Maicon vem de peito. A bola toca no pé da trave e morre no fundo da rede. O zagueirão ameaçou tocar na bola e o Maicon faz o gol. Agora Corinthians 1-1 também para a equipe do Goiás. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção Maicon. Essa emoção Maicon de peito, de ombro que você proporciona à fiel torcida corintiana. Agora Corinthians 1, Goiás também 1. O detalhe do gol bateu de Zay Ramiro. Um gol de persistência e insistência de um time que, é bem verdade, não criou muitas dificuldades nessa segunda etapa, mas que tem o Rei e também Maicon, que tem construído a jogada, bate na bola, a carteira no campo de defesa. Viu Renato Augusto, que até quando erra, acerta. Levantamento para Maicon de peito. Faz pro Corinthians 1-1 na Neoquímica Arena. E vem pro jogo o time do Corinthians com vontade, ganha a jogada pelo setor de esquerda, Mosquito em velocidade, ele faz o break na marcação, toma falta o Mosquito. O Anderson faz falta nele, o Goiás sente o gol. E leva cartão amarelo o Anderson depois da jogada. Só confirmando a alteração no time do Goiás, saiu o 77, Alano sai com a 77 e entra o 7 Vinícius, ex-jogador do Palmeiras, que está um tempão no Goiás, entre o 7 Vinícius no Esmeraldino. O gol do Corinthians é muito mérito do Renato e do Maicon, porque o Maicon rouba a bola e vai lá conferir. Então parabéns ao Maicon, mas o erro do William Oliveira, dormindo, permitindo que o Maicon tomasse a frente, também foi grotesco. O Goiás teve a chance de matar e não matou, e agora pode morrer. A bola volta do toque de para tenta descer o time do Corinthians, aperta na marcação, Yuri Alberto ganha a jogada para Renato Augusto, lançou na direita, bom lance para Romero, vem cruzado, chuveirou na grande área, bola alta demais, subiu de cabeça, tira o zagueiro, vem pro toque de para o time do Corinthians, tenta descer, Timão, tanta vitória, tá empatado o jogo, 1-1, vai para cima o time corintiano, a abertura vem para Mosquito domina para o time do Corinthians, tem Bidu aberto pela esquerda, abriu para Bidu recolhe pelo campo de ataque, vai para finta em cima da marcação, no primeiro tempo o toque de para Coutinho, recolheu para o comando, tenta finta em cima da marcação, já domina novamente, tenta descer pelo comando de ataque, aperta a equipe do Corinthians, tenta o toque de bola, recolhe curto, é pelo comando, vai para finta, tenta o toque, Coutinho, Yuri Alberto ganha a jogada, abriu para Bruno Mendes prende para Maicon vai se transformando com o herói do jogo, ele ganha a bola, toca para o Renato lança, vem para o toque de bola, Yuri Alberto na dividida, tentou ganhar, não conseguiu, a bola volta com o toque de bola de Babi, ele tenta ganhar para o time do Goiás, bola volta com o time do Corinthians, é com o Romero, tenta a finta, ganha lateral, o Timão pelo setor de direita do campo de ataque. E mais uma oportunidade, aliás, o Corinthians tenta pressionar no campo de ataque a todo instante. Festa da torcida corintiana, Ulisses. E vem no toque de bola, Rojas abriu jogada para Mosquito, girou, bateu pro gol, pegou, largou o goleiro, pega o goleiro do Goiás. Que coisa, Ramiro. Mosquito chamando a responsabilidade, à procura do seu segundo gol desde que voltou. Até agora, em 3 partidas disputadas, 1 gol marcado. Salva Tadeu no meio do gol. É o futebol da Bandeirantes, 1-1, Pretzel, jogo empatado, É aberto ainda, os dois times atacando. É óbvio que o Corinthians melhoraria com as mudanças. Mérito total do Maicon. E vem para o jogo o time do Goiás pela direita do campo de ataque, bola cruzada, batida na boca do gol, vem para Navarra, Caetano põe para a linha de fundo, motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo, 99, escanteio direita para o Goiás bater, na hora de fazer a troca do fluido de radiador, fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, aqui está parado o jogo, 40 de bola rolando, escanteio para o Goiás bater que não tem pressa, Braspress transporta suas encomendas em todo o Brasil, porque a Braspress tem 110 filiais distribuídas em todo o país.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E já sai Cássio, ele domina do campo de ataque, tenta o levantamento à frente, vem para Rojas, domina para o time corintiano, dá o tapa, a bola para a direita, a bola sai. Lateral para a equipe do Goiás cobrar. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Tá parado o jogo lateral para o Goiás bater. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando de Estrela Bet? Jogou, brilhou. 41 minutos. O Goiás não tem pressa para bater lateral, ganha o tempo possível. Lateral para a equipe do Corinthians, do Goiás bater pela direita do campo de defesa. Com a amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. A bola volta para Mosquito, tenta o tapa na bola, ganha a jogada, perde a jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa. Sai jogando para o time corintiano. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação. Já domina Rojas, Rojas é agora pelo setor de direita, ameaça o levantamento. Prefere o toque para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, gira a jogada, arme novamente para Mosquito. Ele domina para o time corintiano, ergue a cabeça, levantamento vem para Romero. Romero tenta dominar pelo setor de direita do campo de ataque, mata no peito. Recolhe para a equipe corintiana. Ele vai para a finta, Romero balança na marcação, tentou cruzamento, levantou na boca do gol, subiu o toque de bola, voltou para Bidu, tentou bater em cima do lance. Renato Augusto. A bola bate no zagueiro numa bola enfiada incrivelmente pelo Romero. E tenta descer o time do Goiás, vai para cima, o toque de bola vem pela direita do campo de ataque, muito forte. Mas já vai dar falta lá atrás para o Goiás ou não? Parece que tá marcando bola para o time do Corinthians. Aliás, vai para mudança o time esmeraldino. Sai o 60 Guilherme e entra o 5 Rafael Guzzo. Rafael Guzzo entra com a 5 no lugar do 60 Guilherme. Volta para Esmeraldino, lado esquerdo de campo de defesa. Volante o Rafael Guzzo para fechar o meio, porque as entradas do Renato, do Maico e do Rojas, obviamente, aumentaram a qualidade do Corinthians, que empurrou o Goiás para trás, que não conseguiu mais encaixar contra-ataque. Porque o Corinthians está aberto, dando espaço para o contra-ataque do Goiás. Jogo totalmente indefinido e virou um bom jogo depois do empate do Corinthians. Já tem o apito final com João Paulo Capelanes no microfone Bandeirantes. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. cmcapital.com.br. A bola já volta do toque de bola contigo novamente. Recolhe para o comando de ataque, tenta partir do comando, desce novamente o time do Corinthians. A abertura foi feita pelo seu campo de defesa. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de retaguarda, tenta partir para o comando do time corintiano pela direita. 43 minutos de bola rolando. O Corinthians toca a bola no campo de retaguarda. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola volta do campo de ataque do Yuri Alberto, prende a jogada, lançamento vem para dentro da grande área. Sobrou para Yuri Alberto, bateu pro gol, defesaça do goleiro. Voltou para Romero, lançou na grande área, vem para tirar Anderson. Escanteio Corinthians esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Timão quer o gol da virada. Tá muito perto o Corinthians. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque. Levantamento vem dentro da grande área. Subiu o zagueiro, cortou, tirou para a volta com o time do Goiás. Anderson tenta o domínio, vem Bidu para ganhar, tentou tocar para Romero. Afasta o zagueiro, corta, tira dali, volta para Bidu. Bidu solta para Caetano, Caetano para Bidu. Domínio do time do Corinthians, tenta ser jogador no campo de ataque, vai para Romero. Romero prende para a direita do campo de ataque. Abre o compasso, Corinthians pressiona, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça no meio. Tentou Veríssimo no campo direito, Tadeu faz a defesa. E o levantamento foi perfeito do próprio Romero, que tem chamado a responsabilidade pelo seu lado direito de campo. Lucas Veríssimo cabeceia fraco na bola. 1-1 na Neoquímica Arena, Ulisses. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Pretzel e o jogo, Pretzel. Teremos o quê? Uns 5, 6 de acréscimo e o jogo aberto ainda. O Goiás sentiu o gol, evidentemente, e aí a qualidade do Corinthians é maior que os jogadores que entraram. 6. Esse último lance foi maravilhoso. Foram 4 toques para o Yuri fazer a conclusão do jeito que ele gosta. Seria um bonito gol do Yuri. E o Tadeu tá fechando o gol agora na hora que tá precisando, né? Então o Goiás foi bem no ataque e tá indo bem com o seu goleiro. E vem para o jogo do Bira pelo setor de direita do campo de defesa. O time do Corinthians tenta ser jogando. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Abre a jogada pelo setor de direito. O time corintiano. Lançamento vem pelo setor de esquerda. Campo de retaguarda. Prende a jogada Bidu. Bidu prende o lance. Abriu para Rojas. Rojas domina. Inverte na direita para Bruno Mendes. Bruno Mendes recolhe para o time corintiano. Goiás sobe a marcação. Vamos a 51. Chegamos a 45 e 30. Mais 5 minutos e 30 de jogo. Domínio do campo de defesa. O time corintiano vem com Maicon. Maicon prende o lance. Timão quer o gol da virada. Perdeu o jogo por 1-0. Empatou 1-1. Abertura
abertura vem pelo campo de defesa com Veríssimo. Veríssimo para Caetano. Caetano domina novamente para o time do Corinthians. Abre a jogada pelo setor de esquerda. Lança a jogada para o toque de bola curtinho de Mosquito. Mosquito para Bidu. Bidu já prende para o time corintiano. Pode ser jogando com Bruno Mendes. Levantamento vem do toque de bola para Romero. Subiu o zagueiro, corta, tira o perigo. Bola volta com o time do Goiás. Aperta no toque de bola. Vem para ganhar o lance. Renato Augusto voltou para ele. Alberto bateu pro gol. Pega firme, Tadeu. Segura o goleiro do time do Goiás. Renato Augusto foi fazer uma casquinha na bola, acaba cabeceando fácil pro Yuri Alberto, que de primeira bate de pé da direita. Tadeu estava bem posicionado e salva Esmeraldino. Goiás louquinho para entregar o ouro. Outra bola no pé do Yuri Alberto. Se ele domina, Ulisses, conforme tu me disse por aqui, se ele domina e parte em direção ao gol, seria a jogada mais lógica, né? Meio que se livrou da bola. Bruno Mendes perto e vem para o jogo, o time do Goiás, bola foi solta, entrada da grande área, batida em cima do Caetano. Ela explode, vai sair para a liga de lado, não chega na bola, chega para tocar na bola, vem para afastar ali. Tira no perigo, mergulha para cortar o perigo, Babi. Matheus Babi põe para fora, lateral, Timão pela direita do campo de retaguarda, lateral para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É bola do campo de ataque, curtindo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de direita. Na direita tem posse de bola, curtinho o time corintiano. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola vem para Bidu. Bidu prende para o time corintiano para ser jogando no campo de defesa. O Goiás pressiona a saída de bola do time do Corinthians, dificultando a chegada do Corinthians no campo de ataque. A bola foi solta pelo comando. Já prende a jogada curtinha na intermediária. Maicon parte, recolhe Caetano. Ele abre a jogada para Cássio. Cássio domina para o time corintiano. Abre pelo setor de direito do campo de ataque. Lança a jogada do toque de bola curtinho. Domina o time corintiano, tenta descer para o comando de ataque. A abertura foi feita na direita. Lançamento à frente, o árbitro para o jogo. Jogadores do Corinthians partem para cima do árbitro. Péssimo árbitro no lance. Era contra-golpe pro Corinthians, ele matou contra-golpe. O Yuri Alberto ia ficar na cara do gol depois do passe do Bruno Mendes. E o detalhe, Romero reclama e toma cartão amarelo depois do árbitro entender assim que precisava, o Paulo César Zanovelli. A bola volta com o time do Corinthians, domínio do campo de ataque, 47, 48, mais 3 minutos de jogo, domínio do campo de ataque, Maicon prende para o time corintiano, ele ergue a cabeça, lançamento vem para Renato Augusto tocou para Maicon, errado o toque de bola curto, a bola volta com o time do Goiás, são 2 contra 1, já domina no campo de ataque o time do Goiás, Babi partiu, lançamento vem para ele, dominou, pisou na bola e bateu pro gol para fora, mas a bola desvia na marcação, escanteio pro Goiás bater da direita. Depois do contra-ataque que sai no vacilo de passe do próprio Renato Augusto, acaba não conseguindo concluir a jogada com o Maicon, ele perde ela, ganha escanteio o Goiás, Rafael Augusto vem na bola. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Placar do jogo continua, placar de 1-1, tá empatado o jogo Corinthians e Goiás. Levantamento vem para dentro da grande área, não tem pressa o time do Goiás. Babi vai para a área, levantamento do Bucurugu, subiu a zaga corintiana, tentou o toque de cabeça, bola quica, volta na intermediária, batida, gol, vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater do seu campo de defesa, tiro de meta para o Corinthians bater. Cássio vem para a bola, bate o tiro de meta, tenta levantar a jogada no comando de ataque. O toque de bola foi bom pelo setor intermediário. Apertou, ganhou, ficou no chão, pediu a falta. O árbitro manda seguir. Recolhe o time do Goiás pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vai para frente, prende o lance curtinho. Chegamos a 49, mais 2 minutos de jogo. O Goiás tenta ficar com posse de bola, inteligentemente toca no seu campo intermediário. 1-1 é o placar do jogo para você ligado no futebol Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, a abertura foi feita à frente, tenta o domínio, bola vai embora. Tiro de meta para o Corinthians bater. Tiro de meta para a equipe corintiana ser jogando pelo seu campo de defesa. Não tem Cássio a quem tocar à frente, a bola volta com o time do Corinthians, 49, 30, 1 minuto e 30 de jogo, o Timão tenta o gol da virada, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, a abertura vem à frente, vem pro domínio, Yuri Alberto toca, mas toca errado de novo, é inacreditável esse cara, a bola volta novamente com o time do Goiás, lançamento vem pelo setor de esquerda, afasta o zagueiro tranquilo do gol, Cássio, recolhe pro Corinthians para ser jogando pelo campo de defesa, 50, mais 1 minuto de jogo, e desce a ladeira o Timão, e desce no toque de bola de Caetano tira a jogada, levantou para Romero, bola muito alta, subiu o zagueiro, tocou, lateral Corinthians na direita, Mosquito tá é lateral para o time corintiano bater, ninguém chega, Bruno Mendes não chega, Mosquito vai ter que bater o lateral, bate o lateral para Yuri Alberto, ele domina para o time corintiano, volta para Mosquito pode dar o toque de bola para Rojas, abriu para Yuri Alberto, domina pelo comando de ataque, vem para o toque contigo na intermediária, Maicon pede, prende o lance, a abertura vem na direita do Bruno Mendes para Maicon domina para o Corinthians,
Timão, que é o gol da virada. Recolheu na esquerda, abriu jogada. É boa bola para Bidu. Abriu o compasso, cruzou, levantou na boca do gol. O zagueirão vem para tirar. Afasta o perigo, toca o zagueiro, tira. O Yuri Alberto fica assistindo o jogo. Ele assiste o jogo, não vai na bola. É impressionante dentro da pequena área. É impressionante o que o Yuri Alberto está fazendo com a camisa do Corinthians. Vem Corinthians no campo de ataque. Bruno Mendes levantou na boca do gol. Tenta o toque de cabeça. O zagueiro, a bola vai sair para a linha de fundo. Volta Coutinho com o Mosquito. Mosquito domina para o time do Corinthians. Tenta o toque para Coutinho. Abriu na direita do campo de ataque. Vem para o toque para Maicon. Maicon domina. 51. É o último lance do jogo. Abriu Caetano. Prendeu. Entrada da área. Cruzou. Levantou na boca do gol. Toque para trás. O zagueiro cortou. Tira o perigo. Vai terminar o jogo na Neoquímica Arena. Domina o Goiás para ser pro jogo. Quando ergue o braço, o árbitro termina. Um Corinthians, um Goiás. Na Bandeirante chega pro apito final M. Alô, João Paulo Capelani. Valeu, Ulisses Costa, que narrou com muita emoção para variar. Na Rádio Bandeirantes, Corinthians e Goiás ficaram no empate por 1-1. É, Corinthians, vai brincando com o Campeonato Brasileiro, vai focando só na Sul-Americana para ver o que acontece no final. E aí, Pedro Ramiro, o torcedor foi para ver uma grande atuação e viu mais uma vez um catado em campo, hein, Ramiro? É uma situação bastante complicada desse Corinthians, que arranca no empate um finalzinho com um gol marcado por um titular, né? Do técnico Vanderlei Luxemburgo, Maicon, que constrói uma jogada com o próprio Renato Augusto. O fato é, o Corinthians muito provavelmente vai ter que até dar uma olhada nesse planejamento com relação ao Campeonato Brasileiro. Isso porque os próximos jogos são bastante complicados. Tem na terça-feira, é bem verdade, o desafio pela Copa Sul-Americana, mas depois acaba pegando o Palmeiras no domingo. Tem um jogo contra o Fortaleza fora de casa, Botafogo, mais lá pra frente tem também um duelo contra o time do São Paulo e depois o outro contra o Flamengo. Portanto, só casca grossa pela frente do Corinthians, que empata na Neoquímica Arena. É, rapaz, e o torcedor corintiano, ô Ramiro, aproveita e passa novamente renda e público esta noite na Neoquímica Arena. Vamos lá, porque o torcedor é um herói, né? Ingresso caro, plano de sócio torcedor que muitas vezes não funciona, deixa na mão, frio desgraçado em São Paulo, chuva, e os caras estão lá. E a boleirada, uma nhaca. E aí, Ramiro? É uma nhaca, 37.316 pessoas. 37.316 pessoas para uma renda de R$2.233.000. Portanto, corintiano marcou presença, mas não viu seu time vencer. 37 mil torcedores que acompanharam o empate entre Corinthians e Goiás, 1-1. Mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Soler, antes do Pretzel, atualizando a situação de momento do Corinthians. Um empate não foi nada positivo para o Timão em termos de classificação, hein, Soler? Exatamente, o Corinthians fica ainda na parte de baixo da tabela, na 13ª colocação com 25 pontos, agora 4 da zona de rebaixamento. O Goiás é o 15º com 24 pontos. Só para gente passar, né? O Ramiro já destacou os próximos compromissos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Dia 3 de setembro, derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Dia 13, pega o Fortaleza fora de casa. Dia 20, pega o líder Botafogo na Neoquímica Arena. Dia 23, encara o Grêmio na Neoquímica Arena. No dia 30 ou dia 1º de outubro, o clássico contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Depois pega o Flamengo na Neoquímica Arena e o Fluminense no Maracanã. E aí, no final do mês de outubro, um jogo um pouco mais tranquilo contra o América Mineiro na Neoquímica Arena. É uma partida tenebrosa do Corinthians, para falar bem a verdade. Pois não, Neoquímica Arena, Pedro Ramiro. Só um detalhe, viu? O Fausto Vera, assim que terminou a partida, ele está agora, nesse momento, no gramado, fazendo um trabalho de recuperação física. Eu vou até tentar questionar aqui se o Fausto Vera teve algum problema. Não deixa ele recuperar, não. Derruba ele. Dá uma entrada nele, você dá um carrinho nele, pelo amor de Deus, não joga nada. Eu vou até perguntar pro torcedor. Ô torcedor, Fausto Vera fazendo um trabalho ali, você acha que ele devia ter entrado na partida? Era bom, era show de bola, hein? E você acha que ele devia ter entrado na partida? Ah, eu não sei, acho que não. Tinha que ter entrado na partida? Não devia. Fausto Vera, tinha que ter entrado na partida? Tinha sim. Tinha que ter entrado na partida o Fausto Vera? Tinha que ter entrado desde o início, tem que entrar com o titular, não tem que colocar reserva não. Isso aí só afunda o time.
Ele tá querendo o pescoço dele, ele vai ganhar dessa forma. A gente tá brigando embaixo da tabela, ele tá fazendo graça no banco. É titular jogando o tempo todo, 90 minutos. Assim não dá, pô. Parece técnico de segunda divisão, caralho. Calma. Como você chama? Sem palavrão. Meu nome é Ciro. A gente tá aqui todo jogo pra ver uma palhaçada dessa, porra. Ele tem que entrar com o time titular o jogo inteiro, 90 minutos, o tempo todo. Assim não dá, pô. Ele tá brincando com a nossa cara. Ciro, prioridade é a Copa Sul-Americana, então você não concorda? É sul-americano, é brasileiro, é todos os campeonatos que tiver disputando. Não tem essa de priorizar. O Corinthians tem que entrar pra brigar e ganhar todos os títulos que tiver disputando. Não tem essa. Boa, valeu, Ciro. Esse é o termômetro na Neoquímica Arena aqui da torcida, viu, Capela? Foi perfeito, torcedor. E aí você a mesma coisa, ouvindo os torcedores. Ô, Ramiro, aproveita e pega mais um torcedor aí, para ver se o torcedor tá com medo de rebaixamento. Porque você tem um dever, Pedro Ramiro. Passe para a fiel torcida corintiana a sequência dos próximos 3, 4 jogos do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, Ramiro. Vamos lá, eu tô aqui com o Rafael. Rafael, os próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, Grêmio. Não dá um medo de ser rebaixado, não? Não, o Corinthians é time grande. O Corinthians sempre vence. Vamos pra cima e vamos vencer todos os jogos. Você não acha que o Corinthians tem que se preocupar com o rebaixamento, meu amigo? É lógico. Hoje nós jogamos com Goiás, que era jogo de 6 pontos. E o Vanderlei tá fazendo o quê? Se preocupando com a Sul-Americana. Só que 6 pontos era hoje. E manda um salve pra nós lá de Joinville. Ah, Joinville, Santa Catarina? Catarina. Não. Viemos China. 9 horas de viagem pra ver aqui o Vanderlei colocar o time em reserva. Nós estamos bem pra caramba, né? É isso aí, foi até legal ter falado de Santa Catarina, porque o Capelanes lá do estúdio falou Joinville, lá no Amapá. Falei, o quê? Meu Jesus amado, Joinville, Santa Catarina, lá perto de Floripa. E tamo junto, hein? Mas fala pro Vanderlei. Não tá tão essa coisinha boa pra nós colocar um time reserva, né? Tem que dar uma segurada, né, pai? É lógico, a Sul-Americana, se der, beleza. Agora, o Goiás era jogo de 6 pontos, né? Então devolve pro João Capelanes lá, João Paulo Capelanes, com um Vai Corinthians. Vai Corinthians, Capelanes corintiano! Vai Corintiano, vai Corinthians, é nóis, craque Neto! Tá certo, boa, torcedor! Boa, Ramirão. Os trabalhos do Pedro Ramiro na reportagem em Bandeirantes. O torcedor. Ô, Pretzel, eu ia abrir o apito final, mas vou quebrar o protocolo aqui, porque é o seguinte: torcedor corintiano tem razão, cara. Time do Corinthians, vamos falar a verdade aqui, ó. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não vou ficar escondendo, quero debater com o Pretzel em relação a isso. Eu aprendi isso com o Pretzel lá nos tempos de esporte interativo, quando eu usei um termo que eu não fui feliz e eu reconheço e nunca mais utilizei, que foi um ex-jogador em atividade. Terminou o programa, o Pretzel me chamou de canto e falou, cara, evita esse tipo de termo, porque daqui a pouco a gente vai ficar velho também, e aí a nova geração pode falar, olha, um ex-jornalista em atividade. Eu também não vou gostar. E acho que é uma forma da gente respeitar o profissional. Beleza. Só que eu acho que o Luxemburgo, ele não que seja ultrapassado, talvez essa seja uma palavra, é a mesma conotação. Um ex-jogador em atividade, um técnico ultrapassado. Mas ele é um treinador que não agrega mais. Ele não consegue mais extrair coletivamente nada dos clubes por onde ele passou. Corinthians hoje é um atraso de vida com o Luxemburgo, é um catado em campo, tem time de várzea em São Paulo que é mais organizado que esse Corinthians, e não é pegar no pé do Luxemburgo, ai, mas ficou 11 jogos invicto, ai, mas pode chegar numa semifinal sul-americana, não importa, todo mundo sabe que com este modelo de jogo é tragédia anunciada mais cedo ou mais tarde o Corinthians ser eliminado da Sul-Americana e correr risco de rebaixamento no Brasileiro, Pretzel. É isso, na terça-feira, 11h30 da noite, a gente pode ver o Corinthians olhando só para o brasileiro. Perfeito. É uma realidade. Pode passar pelos Estudiantes? Claro que pode. Tem difícil, irmão. É difícil, não é fácil, mas tem condição, porque o empate é uma ótima vantagem. Então não precisa ganhar o jogo, basta empatar. Ou passar nos pênaltis, que tu tem o Cássio para defender. Agora, o que fica realmente, os dois torcedores ouvidos pelo Pedro Ramiro, como é bom ouvir o torcedor, eles foram brilhantes. Foram. Eles comentaram melhor que a gente aqui. Não fale por você, irmão. Não, mas tu, viu? A tua apresentação, se botasse os caras na âncora lá, acho que eles iriam melhor que tu, viu? Eu acho, viu? Entendi. Mas eles comentaram melhor que eu, então, viu? Vou falar do ponto de vista físico, né? Pessoa física apenas. Então, é o seguinte, ó. Eles disseram o que eu penso do futebol, certo?
Se tem que ganhar um torneio, a Sul-Americana se vier, ótimo. Porque é o que disse o Ulisses na jornada. Se o Corinthians tivesse 30 pontos, 32, ok? Aí poderia botar time reserva hoje, priorizando a Sul-Americana. Como tá mal, tá lá atrás na tabela, não dá para você ficar pensando em poupar. Sabe por quê? O que aconteceu hoje? Tomou um banho do Goiás até levar o gol e aí teve que recorrer a quem, senhores? A quem? Aos principais jogadores para resolver. Rojas, Renato Augusto, Maicon, é esses que vão resolver sempre. Por que não começar com eles? E aí se abrir 2-0 tu consegue administrar melhor, tu tira, né? Não, aí bota na pressão, correndo o risco de lesão, que se bem que pode se lesionar em treino, não tem problema nenhum, mas ainda assim tu corre porque o teu desgaste e a tua tentativa de recuperação é muito maior, a tua intensidade é maior, a tua competitividade é maior, a tua exigência é maior. Quer dizer, então, cara, pra que complicar, né? Se dá pra simplificar. Mas quer ver o discurso dele agora? Enfrentamos um time bem treinado e ganhamos um ponto. Quer apostar? Ah, não, isso aí É isso. Aí Como vão ganhamos perguntar. um ponto pro Goiás, concorrente direto da Neoquímica Arena. Aí vão perguntar. Por que não começar com os titulares, certo? Ah, porque eu pensei numa estratégia diferente, porque nós temos uma decisão na terça. É isso que ele vai dizer. O discurso já está combinado e batido, certo? Isso, e outra, isso não é correto com o e torcedor. corroborado Isso. por uma diretoria... Chancelado pela direção. Por uma diretoria que tem medo do treinador. Uma diretoria que não entra na mesma sala que o técnico. Porque não consegue dialogar, sabe? Porque não cobra jogador, né? Não, e outra, e que é menor que o técnico, né? É uma diretoria menor que o técnico. E a diretoria que é menor com o técnico, ela sofre. Como é que o Duílio vai debater com o Vanderlei, cara? Tentativa de técnico, de treino e até de questão física, né? Por quê? Não tem problema nenhum chegar. Ô, Vanderlei, você vai escalar qual time? Eu sou o presidente do clube, tá? Vanderlei, você vai botar qual time? Não, sabe o que é, presidente? Eu vou poupar, vou botar um time reserva. Por que terça? Não faz isso, Vanderlei. Não, mas por que terça é decisão? Terça é decisão, mas aqui também é importante. Escala pelo menos com 7 titulares, uma força, né? Uma força maior. Se a gente perder, a gente pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Se desse tudo errado. Correu um baita risco de Se perder, desse tudo errado, perfeito, agora já escapou. Mais uma rodada que escaparam. Mas o problema não é o jogo contra o Goiás. Claro, o problema é a tabela. Tu tem razão, a tabela. O problema é a tabela, é pegar um Palmeiras, um Fortaleza fora de casa, um Flamengo, por mais que esteja mal das pernas, é o Flamengo. Tem o São Paulo pela frente, tem o Grêmio. Então, assim, ou o Corinthians abre o olho agora, ou daqui a pouco a água bate no joelho, depois começa a subir na barriga. Se entra na zona de rebaixamento, olha o Santos, lógico, cara. O Santos não consegue sair. Pois é. Ganhou a primeira agora. Acho que pontua amanhã, se Deus quiser. Acho que vai pontuar contra o Galo. Acho que vai pontuar. Estreia da MRV. Mas aí, por exemplo, se o Santos empatar com o Galo, a gente já tá fazendo projeção, tá? Sim. E o Bahia perder pro Botafogo, o Santos fica na frente do Bahia. O Bahia entra na zona de rebaixamento. Isso. Acho que dá pra acontecer isso. É possível que aconteça. Acho que o Bahia perde do Botafogo. Agora, o que aconteceu hoje é o seguinte, o Inter conseguiu um ponto importante no Maracanã. Sim. E o Corinthians ganhou um ponto. Porque o Corinthians não jogou nada, cara. Não, irmão, mas o não Corinthians dá pra ganhar um ponto Não, mas tu entende o que eu quero dizer? O Goiás perdeu 2, entende? Naquela soma que a gente faz de 3. O Goiás perdeu 2 hoje. O Goiás e o sai Corinthians da ganhou Neoquímica Arena triste. Entregou o gol. Exatamente. Fez de tudo pra tomar o gol. E perdeu grandes oportunidades. Exatamente. 11h12, vem aí o apito final, Rádio Bandeirantes até a meia-noite. Alô, Luxemburgo. Daqui a pouquinho, entrevista coletiva do Porfechor, do Projeto. E esse projeto, hein, se não abrir o olho, olha, Corinthians que vai brincando com o Brasileirão. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Ulisses Costa. E vem pro jogo o time do Goiás, recolhe do campo de ataque, vem pro toque de bola, Coutinho na intermediária, cruzamento, vem na entrada da grande área, aperta o time do Corinthians, é pênalti! Veríssimo faz penalidade máxima pro Goiás bater em cima do João Magno. É pênalti, vem Guilherme pra cobrança, Cássio no meio do gol, pênalti pro time do Goiás, bater 0-0 placar do jogo, 13 minutos, segundo tempo, Guilherme partiu na bola, correu, bateu, gol!
Ele parte pra bola, no pé, a bola dá na bochecha direita da rede. Um chute rasteiro forte. O Cássio acerta o canto, mas não chega na bola. Guilherme! Com emoção maior do futebol, e essa emoção, Guilherme, que você proporciona à torcida do Goiás. Corinthians 0, Goiás 1. Guilherme na cobrança de pênalti. O detalhe do gol é todo seu. E vem Corinthians para foi solta para Maicon, abriu. É para Renato Augusto, cruzou na boca do gol, zagueiro tocou contra. O Maicon na dividida. Gol! Do Corinthians! O Maicon ganhou, deu pro Renato Augusto. Renato Augusto ergueu a cabeça, vem no peito do Maicon e de peito ele faz o gol. A bola toca na trave direita, na frente do zagueiro pro Corinthians, empata o jogo. Numa medida de bola do Renato Augusto, o Maicon vem de peito. A bola toca no pé da trave e morre no fundo da rede. O zagueirão ameaçou tocar na bola e o Maicon faz o gol. Agora Corinthians 1 também para a equipe do Goiás. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção Maicon. Essa emoção Maicon de peito, de ombro que você proporciona à fiel torcida corintiana. Agora Corinthians 1, Goiás também 1. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. 11h16, mais uma vez uma boa noite para você ouvinte, sintonizado Rádio Bandeirantes em AM 840, FM 90.9, no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e também com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tudo ao vivo, este é o apito final. Vamos falar muito sobre o empate / derrota. Vai para Goiás, para Corinthians, depende do ponto de vista. Fato é que o Corinthians foi mais uma vez uma piada no campo de jogo. Um catado em campo. Mas o Corinthians está aí a 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Para muita gente que se apega nos números, tá tudo bem, tá tudo bom. Corinthians poupou os jogadores, é bem verdade, mas um time que tem a folha salarial que o Corinthians tem e que fica poupando à torta e à direito, correndo risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro porque foca agora na Sul-Americana, que desprezou ao longo de toda a temporada, me parece uma certa incoerência, Alexandre Pretz. Eu queria te ouvir sobre isso. É isso, agora a Sul-Americana virou escape depois da derrota para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. O que vai adiantar? O que vai adiantar você avançar na Sul-Americana e entrar na zona de rebaixamento? Pois é. Tem que trabalhar muito bem as duas coisas. Tudo bem, chega na semi da Sul-Americana, é eliminado e tá na zona de rebaixamento. E aí? Acabou o ano. E aí? É? Não, e outra. Domingo tem Corinthians e Palmeiras. Sim. O último jogo antes da data FIFA, é isso, né? É isso aí. É isso aí. Depois então é o para seguinte, 10 ó. dias. Palmeiras vai vir com força máxima. Claro que vai. Palmeiras vai jogar o derby com força máxima. Até porque talvez poupe contra o Vasco amanhã. Talvez. Há uma possibilidade, o Soler setorista pode contra me o falar Vasco melhor. tem a possibilidade de poupar alguns jogadores, porque o Palmeiras tem muitos pendurados. O Everton, Piquerez, Murilo, Luan, e aí... Pra não perdê-los pro derby. Exatamente. É isso. Então, vamos falar a grande verdade? Tendência de um Palmeiras poupar amanhã e poupar no meio da semana que vem também, que não tem necessidade. Um misto com 6 jogadores. Isso. É isso. Perfeito. E aí, domingo com o tanque cheio. Exatamente. Então, assim, ó, domingo é jogo de exceção e o Corinthians tem que estar preparado para isso. O Corinthians fez um jogo bom contra o Estudiantes no segundo tempo. O Goiás jogou melhor hoje do que o Estudiantes, viu? O Goiás foi muito mais perigoso do que o Estudiantes. O Goiás não fez o segundo gol por falta de qualidade. E o Goiás não abriu o placar antes do pênalti, também por falta de qualidade. O Tadeu, na realidade, até a hora que saiu o gol de pênalti do Goiás, não tinha feito nenhuma defesa. Verdade. Nenhuma. Aí o Renato Augusto entrou, ele deu um chute fraco, eu até falei na transmissão, olha, o chute foi fraco, mas foi a melhor coisa que o Corinthians fez até agora, que foi um chute a gol. O Rojas entrou e não chuta mais o gol? Não chutou no gol, cara. Mas ainda assim é um jogador de qualidade Muito diferente. muito bom jogador. Então é o seguinte, ó, o que realmente, depois que aquele torcedor falou, vem cá, a gente vem até aqui pra ver os reservas, a gente não tá tão bem assim pra jogar com os reservas. Ele tem razão.
O torcedor é mais coerente do que a diretoria com o seu técnico. Mas muito mais. Então hoje o Corinthians escapou de perder o jogo. E o Luxemburgo tá com sorte. A sorte ajuda os bons, é claro que sim. Certo? Mas essa sorte em determinado momento, só viver disso, uma hora ela pode acabar. Se o Corinthians enfrenta hoje um time, se enfrenta o Fluminense hoje e dá esse espaço de contra-ataque hoje, nossa, ia tomar um vareio, o próprio Palmeiras, que é um time de contra-ataque, ia sofrer. Então hoje o Goiás desperdiçou. O Goiás perdeu de ganhar o jogo e num erro do William Oliveira, que o Maicon foi brilhante roubando a bola dele, o Corinthians empatou num lance até que foi meio acaso, né? Porque a bola bate no ombro do Maicon quando o Renato joga uma bola aérea para dentro da área. Então, olha, quero ouvir o Luxemburgo, mas a entrevista vai ser mais do mesmo. E as perguntas ele vai acabar se irritando com algumas, porque o time não jogou nada. E evidentemente que haverá perguntas, por que o time cai tanto de produção? Esse lance foi lindo, a bola na trave do Goiás, ó. Aí tá 0x0 o jogo. Aí tá 0x0, início do segundo tempo. Os primeiros 10 minutos do segundo tempo foram um abraço, viu? E olha o pênalti do Bidu. É piada, a alavanca em cima do João Magno. Cometer um pênalti desse aí é uma piada, né? Ó, 3 jogadores cercando. Isso, sem nexo. Nossa, piada. Ó o Maicon ficou olhando pra ele no chão. Vem cá, meu, o que tá fazendo? Certo, o pênalti bem marcado. E aí a abertura do placar pelo Guilherme. Depois o empate do Corinthians aos 37 do segundo tempo com o Maicon. Então é o seguinte, ó, melhores do Corinthians. Daqui a pouco tem a cotação, né? E a votação. Tem. Mas os melhores do Corinthians, os que entraram. Maicon, Rojas e Renato Augusto. E dos que estavam jogando, Lucas Veríssimo. Além do Cássio também, quando foi exigido. O Ivan Ribeiro participa aqui através do YouTube. Daqui a pouquinho tem o Alô Torcedor para você participar. Então manda mensagem pra gente através do 11 99904 8756. Vamos fazer o seguinte: o WhatsApp da Bandeirantes grava áudio pra gente de 15 a 20 segundos com o seu nome, de onde você fala e na sequência sua mensagem. Se quiser responder a nossa pergunta aqui, de quem é a culpa pelo momento do Corinthians na temporada? Da diretoria? Do Luxemburgo, dos atletas, o que você, torcedor corintiano, pensa, você que está saindo da Neoquímica Arena ouvindo a Bandeirantes. E você pode mandar mensagem também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Ivan Ribeiro mandou uma mensagem aqui, eu já falei, cara, eu sou poucas ideias, eu não tô aqui para fazer média com o ouvinte. E o ouvinte comigo aqui, pelo menos, enquanto eu estiver apresentando, o ouvinte não serve para ouvir, o ouvinte participa. Vocês fazem a programação da Rádio Bandeirantes daquela alegria, participam com a gente, podem discordar, podem debater, podem criticar numa boa, de maneira construtiva. Agora, olha a mensagem que o Ivan Ribeiro manda. Boa noite. Por que o Santos pode empatar com o Galo e o Bahia não com o Botafogo? Para vocês, só os times do Nordeste são ruins. Esse comentarista, no caso do Pretzel, tem que ter respeito com o Bahia. Comentário preconceituoso. Eu não sou aqui advogado do Pretzel, eu mas posso responder? eu faço questão que você responda. Só que eu acho assim, ouvinte, pare 5 segundos antes de escrever esse tipo de atrocidade, porque isso aqui é uma atrocidade, pois não? Eu só fiz uma projeção. Óbvio que o inverso pode acontecer, o Bahia pode ganhar do Botafogo e o Santos perder pro Galo. Aí o Bahia vai a 24 pontos, encosta no Corinthians e no Inter. E o Santos fica na zona de abaixamento. Ok, seu Ivan. E outra coisa, seu Ivan. O senhor e grande parte do povo nordestino, que é maravilhoso, tirem o complexo de inferioridade na hora de se analisar futebol. A torcida do Bahia é gigantesca, viu? Mas esse complexo de inferioridade, que qualquer análise é contra o Nordeste, é lamentável, viu? Aqui isso não se cria. Aqui se fala de todo mundo e isso não se cria. Certo? Hashtag eixo uma ova. Pode botar. Hashtag eixo uma ova. Mas eu achei eixo aí é não existe complexo de inferioridade em vários colegas do Nordeste. Parece que o do senhor, infelizmente, ainda acontece. Bom, um abraço de qualquer maneira para todos vocês que participam conosco. Agora, 23h23, 11h23, é o apito final, é a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Neoquímica Arena com a entrevista coletiva de Vanderlei Luxemburgo. A pergunta é: você acha que demora aí pela sua experiência como setorista do Timão, Luxemburgo? É muita resenha, toma banho demorado, chega rapidinho. Como é que é, hein, Ramiro? Zona mista, Neoquímica Arena. Então, nesse momento, parece que o Luxemburgo tá jogando shampoo no cabelo. E pelos meus anos de experiência, né, Capela, como setorista do Corinthians, até agora não passou. Por enquanto, nada, nenhuma movimentação aqui na Neoquímica Arena, nenhum atleta por enquanto. E, inclusive, até o técnico do Goiás falou há pouco, falou muito sobre essa partida, o Armando Evangelista, a imprensa de Goiás também, uma parcela dela tá por aqui, mas nada do Corinthians, por enquanto, zero timão por aqui.
Maravilha, daqui a pouquinho a gente volta com você. Portanto, o Ivan Ribeiro respondeu aqui o seu comentário, Pretzel. Então, parabéns e obrigado. Tá tudo certo, é a trocação de chumbo de forma, entre aspas, positiva, se é que é uma trocação de chumbo positiva. Beto Rebeck, na Central Técnica Bandeirantes, maravilhoso. O Pellegrini tá ali, com o Daniel Xingotti, Central Técnica Externa Bandeirantes, com o Michel Lopes na mesa de som. Vamos fazer o seguinte, então. Daqui a pouquinho tem a sua participação através do Alô Torcedor. Agora tem o craque Bandeirantes pra você. O craque do jogo. Alexandre Pretzel, é algum destaque do Goiás, do Corinthians? E aí, Xandão? Do Goiás. Eu vou votar no Lucas Rauter, zagueiro do Goiás, certo? Que tava ele e o Bruno Melo, os dois jogaram. O Bruno Melo jogou bem também, hein? Que é lateral e jogou no Corinthians também o ano passado. Eu vou votar no Rauter, pra mim o melhor em campo. E se o João Magno continuasse no jogo, o João Magno jogou muito bem também, mas saiu machucado. Eu voto no Lucas Rauter, número 3 do Goiás. Lucas Rauter, pra quem não lembra, jogador que pertence ao Clube Atlético Paranaense, não ganhou sequência por lá, mas no Goiás tá jogando bola. É o craque Bandeirantes do empate. Corinthians 1, Goiás também 1. Já tem Vanderlei Luxemburgo ao vivo na Bandeirantes pra você. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. A emoção está de volta. Vem aí o UFC São Paulo. Jailton Malhadinho Almeida versus Curtis Blades. Dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta vamos levar informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite. Estreia segunda, 20h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Petrobras Podium, a gasolina oficial da Stock Car.
Num treino classificatório que teve um formato diferente, com os pilotos indo para a pista em grupos de 3, foi César Ramos quem conquistou neste sábado a pole position para a 7ª etapa da Stock Car Pro Series, aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Goiânia. É a 3ª vez que o César Ramos, piloto do Rio Grande do Sul, assinala uma pole position na Stock Car aqui em Goiânia. É a 6ª pole da carreira do César Ramos, que vai dividir a primeira fila do grid neste domingo com o Lucas Foreste, do Distrito Federal. O outro piloto do Distrito Federal no grid da Stock Car, Nelsinho Piquet, vai largar da 3ª posição. Thiago Camilo, que é líder do campeonato, ficou com a 6ª posição no grid. Daniel Serra, tricampeão, vice-líder da atual temporada, larga lá em 15º, depois de ter seu carro incendiado durante a programação de treinos. A equipe trabalhou rápido, trabalhou bem, colocou o Daniel Serra na pista em tempo de disputar esse treino classificatório. E o Gabriel Casagrande, 3º colocado na classificação do campeonato, vai largar em 4º na Stock Car em Goiânia neste domingo. Lembrando que as duas corridas serão disputadas no anel externo do Autódromo de Goiânia, a menos que chova. E nesse caso, a direção de prova transfere as duas corridas para o circuito convencional, para o circuito misto. Nós vamos acompanhar juntos ao vivo neste domingo, a partir da 1h30 da tarde, as emoções da 7ª etapa da Stock Car Pro Series. Comigo, Luque Monteiro na narração, com o comentário do Thiago Mendonça, com a reportagem do Thiago Fagnani e com a melhor torcida da televisão brasileira, a torcida Band. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo no Tigre. Francisco Sá é o jogador com maior número de títulos da história da Copa Libertadores da América. O ex-zagueiro argentino venceu a principal competição do continente em 6 oportunidades. No Independiente foi tetracampeão de forma consecutiva em 1972, 73, 74 e 75. Pelo Boca Juniors, conquistou a glória eterna 2 vezes, em 1977 e 78. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não